Boa noite, Gotham. Estamos aqui reunidos mais uma vez para falar sobre o que mais importa. E o que mais importa, é claro, é o Batman. Hoje a gente reuniu aqui nosso enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente. Boa noite, Gotham. O comandante da Hora Suave, Roberto II. De Batman e louco, todo mundo tem um pouco. O tarólogo e roteirista, Rafael Fernandes. Hoje vai ter cozinha de ferro. Meu co-apresentador, André Panceira. Porque com cozinho de ferro não se brinca. E este que apresentou todo mundo, a putinha master do Grant Morrison, Carlos Vasquez, oi JT. Cara, é isso que eu não chamei o Felipe Morcelli de convidado nesse, hein, cara. Esse é a putinha master. Aí é outro nível, a gente nem compete com essa gente. O programa de hoje... Com essa gente, cara. Porra, com esse tipo de pessoa. Então, o programa de hoje vai ser dedicado à mais famosa, talvez, ou a principal obra do Batman, escrita pelo escritor escocês Grant Morrison e ilustrado por ele que está no Brasil, ou espero que esteja no Brasil, se nada deu errado, né? Na data do lançamento desse podcast, Dave McKean, conhecido pelo pessoal da Vertigo por ser o capista do Sandman. E por já ter feito também capa do Dream Theater. Sim, o cara é o puto artista, né? Porra. E essa é uma obra que ela se destaca do resto dos quadrinhos do Batman, porque tem só você folhear a revista que você já vê que tem algo de diferente nela, que ela não é só mais um gibi com uma aventura do Batman, não é outra parada. É a primeira obra do Grant Morrison com o Batman, né? Eu tava vendo uma entrevista com ele fala que quando ele fez o roteiro, ele tinha pensado num artista inglês, numa pegada Brian Boland, uma coisa mais realista, assim. Nunca pensou em uma coisa surreal que nem acabou sendo. Queria dar aquela copiada na Piada Mortal, né? Sim. Era exatamente isso. E aí o Dave McKean chegou e falou, olha, eu faço, mas você vai ter que seguir algumas regras que eu vou botar. Primeira coisa que ele fez foi limar o Robin do roteiro, que tava no roteiro original. E aí o Grant Melhor Morrison decisão, hein? Nossa, a melhor decisão. Foda-se o Robin. O Morrison fala que, tipo, ele nem aparecia muito, eram umas 2 páginas só, tipo, quando tava conversando com o Gordon do lado de fora do asilo. Mas que hoje ele fala, puta, ainda bem que o Dave McKean falou isso, porque é uma história psicológica do Batman, não tem Robin. O Robin é no máximo piadinha pro Coringa fazer pra mexer com ele. É que é engraçado ver a versão de cada um, né? A Karen Berger no pós-fácil que tem no último encadernado que a Panini lançou, já fala que o Dave McKean foi pensado desde o início como desenhista. Provavelmente pela Karen Talvez Berger. foi ela, isso, talvez tenha sido ela que decidiu. E aí o Grant Morrison falou, ele apareceu, caralho, foi o editor que foi lá e colocou na sua vida, rapaz. É isso que eu digo. Naquela época que a editora ainda mandava no Morrison, né? Ah, mas, cara, na época que ele tava com uma editora boa, né, cara? Ela é um monstro. A Karen Berger é outro nível de editor, né? É outro nível mesmo. E as páginas com o Robin aparecem nos rascunhos dele também, né? Do seu encadernado. Sim. Tá no roteiro. Como que são essas páginas? Eu não tenho a versão encadernada, não vi essas páginas. É coisa rápida mesmo, acho que são 2 páginas que ele aparece só. Se eu não me engano, sim. Esse não foi o primeiro trabalho do Grant Morrison, né, pra DC como um todo? Sim. Acredito que sim. Ele fez alguma coisa pra um Batman anual antes disso. E um Superman anual. Acho que fez um texto, sei lá, tem um negócio aqui que ele fez um trampo. Aquela participação de 1000 roteiristas em uma história. Provavelmente. A participação do Robin é isso mesmo. É só algumas páginas aqui. É justamente uma conversa com o Gordon. Mostra até o Batman entrando no arco e o Robin fica pra trás junto do Gordon. É, exatamente isso. Ele, na verdade, só aparecia como fazendo nada, fazendo figuração, né? Então, o Dave McKean falou, não, isso aqui, tchau. Deve ter feito esse rascunho, né? Mas já cortou logo de cara. Até porque já que ele falou que, tipo, não queria o Robin, que era uma dos requisitos pra ele fazer, então, realmente, já tirou na hora. Como a gente falou, melhor decisão. E o que mais ele exigiu? Na verdade é o seguinte, o Dave McKean ele não queria fazer super-herói. Ele chegou pro Morrison e falou, tipo, quando chamaram ele e tal, ele falou, não vou fazer super-herói. E aí o que o Morrison falou, provavelmente com a Karen Berger junto, que acabou convencendo ele foi, tipo, o Batman só aparece assim, ele é uma
uma ferramenta da narrativa, mas a narrativa é sobre psicologia, sobre Aleister Crowley, sobre isso, sobre psicologia. Basicamente é uma piração mental de um personagem. E o Batman tá ali com uma figura. Até porque, e aí né, ele meio que comprou com isso. até porque, tipo, como se passa num asilo, e asilo normalmente o quê? Pra tratar as pessoas com problemas, né? Sim, no caso é um sanatório, né? É um sanatório. É um sanatório. Aí fica mais claro, tipo, que vai tratar pessoas com problemas psicológicos ou que não se encaixam na sociedade por conta disso. Aí a diferença é que não é um sanatório, um asilo comum. A gente tá lidando com criminosos também. Com a nata da nata dos malucos. Exatamente. Vamos aproveitar então que a gente falou um pouco sobre o que é o asilo. Vamos falar um pouco do que trata a história. De uma forma um pouco mais... a narrativa da história. Porque ela tem dois plots que rolam em paralelo, né? Sim. Tem a trama principal, digamos assim, que é o que guia a história, que é o Batman chamado para o Asilo Arkham numa noite em que os loucos tomaram o hospício, né? A ideia é essa. Eles expulsaram uma galera, pegaram alguns funcionários como reféns, fizeram um monte de exigências, e a última exigência que eles falaram, tipo, que iam soltar todos os reféns se o Batman entrasse. Então começa com o Batman falando, beleza, topando e entrando. Mostra a polícia de Gotham e o Gordon, né? E aí que é o Exato. Gordon que provavelmente é ele que chamou o Batman, e aí tem um pequeno diálogo entre eles, né? E tem até um momento antes mesmo do Batman entrar, quando ele já decidiu entrar, que é ele com medo, né? Falando com o Gordon, que ele não sabe como que ele vai sair de lá. Sim, porque é muito bem introduzido. Tipo, antes eles falam por rádio com o Coringa, e o Coringa fala uma série de maluquices, fala que matou uma das meninas lá apontando um lápis enfiando no olho dela e tudo mais. Vocês que manjam de Batman podiam me responder uma coisa. Como surgiu o Arkham? E aí eu vou dar o contraponto de da onde vem esse nome. Sim, o nome vem dos mitos do Cthulhu, né? É uma cidade fictícia em Massachusetts, criada pelo Lovecraft. Ou seja, já no conceito, mesmo que sem querer, ela já é um ambiente de horror que não é nem palpável. Não sei se vocês percebem isso na história. Nenhuma dos seres e dos caras, dos monstros lá, né, dos vilões que estão lá, são tocáveis. Eles são coisas quase etéreas, assim, quase ideias ali dentro. Não tem um combate físico. É tudo... Sim. Metafísico. Eu acho que o único combate físico que tem é com o crocodilo, e mesmo assim é uma lança que eles pegam e tal. Tem um embate, único embate físico, e tem todo um contexto por trás que, como o Carlos estava falando, tem uma trama secundária, que eu diria que nem é secundária, é a trama principal, que é a história do Amadeus Arkham, né, o fundador do asilo. E o Batman meio que serve pra dar contexto à história dele, né, fazer um paralelo, digamos assim. E o crocodilo, ele funciona como o arcano, o diabo do tarô. Porque aí ele vai enfrentar ali o seu maior desafio, que é entender que ele também não é uma pessoa em sua plena sanidade. E é isso que ele enfrenta lá embaixo. Não é ele enfrenta ele mesmo, o pior lado dele. Sim, uma coisa que é interessante que eu fiquei pensando durante a história é que eles brincam com... Tem uma parte que eles brincam com o negócio dos espelhos, né? Dos reflexos do Batman. E se você parar pra pensar, todos os vilões do Batman, por eles ser... Se você for pensar principalmente nos mais antigos, né? Eles são sempre um contraponto pro Batman. Sempre, qualquer inimigo que é criado por um super-herói, normalmente ele é um contraponto. Ele é um reflexo bizarro do herói, pra ter um conflito. Então essa história... É muito interessante eles verem que é uma história psicológica do Batman no Asilo Arkham, onde ele encontra os vilões que acabam sendo todos reflexos bizarros do próprio herói, né? Tipo, quando você cria, como, por exemplo, o Lex Luthor, ele é um reflexo bizarro do Super-Homem, ele é o oposto, né? O Super-Homem é o cara nobre, puro e alienígena e tal, e poderoso, e o Lex Luthor é um cara que é o ser humano, mas ele é todo de mal. Mas eu não vejo todos os vilões. Então é isso Coringa. É isso que eu ia falar, porque pra você tá falando todos os vilões, eu não vejo todos. E você ainda o Coringa eu acho que é mais acentuado. Não, mas outros eu vejo tipo como se fossem os companheiros de sanatório, entendeu? São outras pessoas com problemas tão graves quanto o dele, mas que não conseguem lidar. O Batman meio que transforma essa doença numa vantagem, aspas. E os outros, eles têm que lidar com isso de uma maneira
vamos dizer assim, profana, né? Porque o Batman parece que sublima, né? Não, eu peguei e me tornei além do humano. Eu peguei o que tinha de pior em mim e me tornei maior que um ser humano. Mesmo nessa história, ele tem um pouco disso. E já os outros, eles viram criminosos, eles viram coisas mais mundanas, né? Tipo, ele se preocupa com dinheiro, ou com matar pessoas, ou com se aproveitar delas. E o Coringa, dentre eles, é o único que também tem essa sensação de que ele sublimou também. Ele encontrou a nirvana na loucura. Porque ele na verdade, vê tudo que as pessoas não veem. O Coringa não sofre, né? O Coringa, nessa história, pra mim, ele é tipo um guru espiritual do Batman. O Batman tá encontrando um xamã, e esse xamã tá quebrando toda a estrutura de quem é o Batman pra ver se tem uma pessoa ali dentro. Aí não tem, né? Não tem, ele mata o Bruce Wayne, a gente até discutiu isso aqui. Inclusive, no final, ele fala disso, né? No final tem aquelas fichas dos personagens que eu acho muito foda. Quando eu li essa primeira coisa, todo mundo aqui acho que leu pela primeira vez na adolescência ou pouco depois disso. E, cara, um adolescente, você pegar aquelas fichas dos personagens no final, era ficar lendo aquilo e pirando, né? E aí, na ficha do Batman, ele fala: mamãe morreu, papai morreu, Brucinho morreu. Eu me tornarei um morcego. Que é meio que isso que você falou, né? Ele pegou a loucura dele e virou algo mais do que um herói. E aí, quando o Coringa vai tentar quebrar tudo que ele é, você vê que não tem uma pessoa dentro. Não exatamente um herói, do que uma pessoa, né? Ele vira algo mais que o Coringa. E os outros, eles podem ver, são pessoas destruídas. Você vai ver o Duas Caras, é um cara que tá com a mente fragmentada, não consegue tomar decisões, é uma pessoa de gêmeos, né? Nem acredito nisso, mas ele é mesmo. E aí tem outras piras nesse tipo, né? Que aí o Grant Morrison usa na história. E achei isso bem interessante, que é... Bom, são as piras que eu tava viajando, que pra mim tem muito mais, cara. Eu acho que é um dos primeiros quadrinhos que tem uma estética... isso aqui é antes do Bill Sienkiewicz fazer o Electra Assassina? Eu acredito que sim. Porque, basicamente, é o primeiro trabalho com essa estética quase surrealista, né? Em quadrinhos, não é não? Provavelmente teve coisa europeia antes. Mas de quadrinho de herói, herói... de super-heróis. Né? Eu falo de super-herói mesmo, de super-herói acho que foi a primeira vez mesmo. Ou pelo menos a primeira de destaque, por assim dizer. Tipo, é o Batman, não é o... Isso, não é um quadrinho super-herói de quinta categoria, não é tipo um quadrinho de um herói que só apareceu na Inglaterra, não, é o Batman. Mas só pra gente contextualizar, Electra Assassina é de 87, então é antes que o Asilo Arkham é de 89. É antes, é 2 anos antes. Ah, então ele já tem possibilidades ali até maiores que aqui. Que no Electra Assassina, ele é ainda mais... Ele ainda tem uma veia super-heróica ali. E eu acho que o diferencial aqui é ser basicamente uma história psicológica que poderia ser qualquer outro personagem que não o Batman, apenas loucos daria certo. Na verdade é uma história que se fosse outro desenhista, se fosse o Brian Bolland, como nem ele falou, ela já seria uma história legal. Não seria o Asilo Arkham, mas seria uma história interessante, psicológica e tal. Então, mas aí ela seria uma história bonita. Tipo, não seria o mesmo nível. Não ia retratar a loucura que nem o Dave McKean consegue retratar. Não, o Dave McKean levou a história para um nível absurdo. Entendeu? Mas o que eu digo, o roteiro com outro desenhista seria uma história interessante. Você pegaria um drama psicológico e tal. Eu também não sei, não. Não sei. Se fosse o Bill Abobrinha, até ia. Um Bill Sienkiewicz, um John Bolton, até segurava a onda. Tô parecendo o Choque de Cultura falando. Mas se fosse algum desses caras, eu até acredito. Estilo Arkham sem Dave McKean é golpe. Eu acho que se fosse alguém com um estilo semelhante, até ia, mas... Provavelmente o Grant Morrison não teria se tornado quem ele se tornou se fosse um desenhista mais comum que tivesse desenhado Asilo Arkham. O Jim Aparo pra fazer o Asilo Arkham, não ia ter. Nossa, que maravilha. Porra, ia ser sensacional. Ia aparecer o Coringa e o Batman aparece com aquele ângulo reto que ele sempre desenha assustado, tipo, suando. Suando. Ele sempre tá suando, bicho. Caralho. Não, mas o que a gente tava falando... A questão, por exemplo, de Electra Assassina, eu acho que a principal diferença, apesar das duas terem esse ar mais introspectivo, talvez, é que o Asilo Arkham, eu acho que ele utiliza muito mais da narrativa gráfica de tudo que tá na página. O Electra Assassina, ele é muito diferente da narrativa normal de um quadrinho. Eu acho ele um pouco mais linear. Ele é mais loucura na trama, que a trama é um negócio que você não sabe desde o início. A porra da trama de Electra Assassina é uma loucura do caralho. Mas a arte também tem uma porra de uma máquina de costura lá, Singer, velho, que é um helicóptero. E a trama toda baseada. A trama completamente caótica, mas é tipo. É uma baita crítica política. É um texto político, é uma charge, eu diria. É um quadrinho charge. O Frank Miller não tava
sobrevivendo através de aparelhos ainda, né, cara? Pô, eu gostei que esses dias ele levantou da cinza e falou, só falei merda, aguardem por mais coisas. Achei massa isso, cara. Da hora que viu, né, cara? Falei muita merda, agora que eu vou falar mais. Mas o Asilo Arkham tem todo o lance do tarô, das cartas, da simbologia, da aplicabilidade, né? Por exemplo, a gente estava tendo uma discussão ainda há pouco sobre a questão do Carlos enxergar os vilões como contrapartes do Batman e o André e o Rafael vendo mais o Coringa e aí os outros como desafios. Eu já vi as duas análises em relação à obra e eu diria que tem um pouco dos dois ali. De fato, o Coringa é o outro lado da moeda do Batman, mas tudo ali tem um pouquinho do Batman. Acho que o que tem menos é o Crocodilo, talvez a função... Não. Eu acabei de falar pra você, é porque é o demônio, é o diabo do tarô. E na verdade, se você me esclareceu tudo. Todos os personagens são cartas do tarô. Todos Olha, eles. Fui útil para alguma coisa. É a jornada do tarô do Batman, que vai do louco, que é o Coringa, é o primeiro cara que fala com ele, é o louco, até o mundo. E ele passa por vários personagens e situações que são cartas. Inclusive, eu encontrei com o Rafael num evento lá no Festival Guia dos Quadrinhos, que foi quando surgiu a ideia de a gente fazer esse programa juntos. E o Rafael, ele tem você tem um Instagram onde faz leituras de tarô, geralmente de quadrinhos, né? O Fus Tarô. Misturo com cultura pop, então é quadrinho, cinema, música, mas o principal é quadrinho, né? Porque eu tô inserido nisso de uma maneira até constrangedora, né? Aí você me falou, né? Você falou, porra, eu fiz uma análise com tarô, ficou muito louco. Aí eu peguei agora pra gravar, fazia anos que eu não relia Asilo Arkham, peguei pra reler com isso na cabeça. E é muito louco como as cartas estão, tipo, escancaradas nas páginas. Eu não manjo muito de tarô, mas eu reconheci várias. E esse baralho que aparece no quadrinho é um baralho desenvolvido pelo Crowley, pelo Aleister Crowley. Ele se chama Thoth Tarot, ele foi a parte, vamos dizer assim, a pesquisa e o conceito dele foi feito pelo Crowley, e a arte foi feita por uma mulher chamada Lady Freda Harris, que era um monstro o traço é maravilhoso, é tudo meio caótico, meio cubista, né? E esse tarô do Crowley, ele é conhecido por ser um tarô mais voltado para iniciados. O que significa isso? Pessoas que têm um conhecimento de magia mais complexo, porque ele fez para ele, meio que o tarô que ele gostaria de ter tido. Os outros tarôs, por exemplo, o Marcélia é um tarô mais tradicional, vamos dizer assim, é a origem da coisa toda, né? Claro que tem, aí se a gente for discutir isso é outro podcast, mas é um tarô mais tradicional. Depois tem um que chama Rider-Waite, que é um tarô que já mistura um monte de elementos cristãos e sabendo que o tarô é um livro de 78 páginas que pode ser lido em qualquer ordem. Ele não é um jogo de cartas apenas, ele é um livro e ele tem algumas histórias contidas nele e as histórias que podem surgir das combinações das cartas. E a origem do tarô mais realista, segundo o Jodorowsky lá, é que o tarô talvez tenha surgido de um grupo de mentes que fossem judaica, cristã e islã, os três juntos, porque tem os três juntos e ainda tem uns toques de paganismo, o negócio é sincretismo puro. Então, esse tarô do Crowley vem meio que resgatar um pouco isso e ele coloca dentro do contexto do trabalho dele com a Telema, que ele muda alguns arcanos, ele deixa uns arcanos mais, vamos dizer assim, safadinhos, né? Então, tipo a carta que seria a temperança, virou a arte, e a carta que seria a força, que é um símbolo de feminilidade, de sexualidade, virou a luxúria. Então ele muda algumas cartas. E aí você vai ver esse tarô que aparece no quadrinho, é esse tarô de Thoth do Crowley. Isso parece bizarro, mas depois que você sabe disso e você vê que a história também é sobre o Crowley, fica mais legal. É mesmo, né? Porque tem um trecho que o Arkham conhece, o Arkham original que fundou o Asilo, conhece o Crowley. É verdade. Exatamente. Ele joga xadrez. Eu não lembro agora se o Crowley tá velho ou tá jovem. Vocês lembram disso? Deixa eu ver. Cara, ele foi por 20 e pouco que ele encontrou. Tá velho. Tô vendo aqui, tá careca. Tá branco. Então, provavelmente, é da época... Se eu achar o ano, pode parecer 1920, uma bosta 1920. o que eu tô pedindo, 1920, mas... É isso aí. Tá, vamos lá. 1920. O Crowley morre depois da Segunda Guerra Mundial. Ele chega a até participar como um agente secreto. É sério. Então, nesse período, ele ainda não tinha feito o tarô. E, curiosamente, você tem o tarô surgindo na história o tempo todo e dando um norte pra gente de que talvez não seja só uma história que a gente entenda de forma consciente,
mas ela é uma história também que mexe com o nosso inconsciente. Então, é interessante as pessoas lerem e dormirem e verem que sonhos elas têm com esse livro. Porque o Grant Morrison trabalha com hipersigilos, então tem que ficar ligado que tipo de coisa, você que é dos Paranauê, que tipo de coisa ele colocou aqui pra gerar um gatilho em você. E é interessante que a página que mostra que ele conheceu o Crowley, que ele fala que eles discutiram o simbolismo do tarô egípcio e o Crowley derrotou Amadeus Arkham no xadrez 2 vezes. E aí eles mostram uma carta de tarô que eu, obviamente, não sei reconhecer. Que página escrito Trump embaixo. Isso daí, na verdade, significa arcano maior. Então, é isso que aparece. É depois que o Duas Caras mostra as cartas, né? O Duas Caras mostra a carta da torre, né? Já achei. Essa carta aqui, na verdade, é o louco. É o arcano 0. É uma carta muito importante, porque ela é uma carta que tem tudo a ver com o Asilo Arkham, né? Porque ela é uma carta sobre falta de sanidade e também o potencial máximo de algo, porque é uma carta que passa por... Ele é o herói da história, que passa por todos os outros arcanos, tanto que ela não tem número, né? Nos tarôs mais antigos não tem nem 0, simplesmente não tem número, ela é considerada o 0 e o 22 dos arcanos maiores. E aqui na história, meio que mostra que é o começo do fim desse ciclo, do que vai virar o Asilo Arkham, entendeu? Tipo, é aqui que começa o fim do Asilo Arkham como uma instituição que funciona. E é muito interessante porque, assim, ele tá fazendo uma viagem, é na volta dessa viagem que ele resolve fundar o asilo, né? Ah, é verdade. E ele começa a ter uns problemas com a visão de tempo, o Amadeus Arkham. Ele começa a falar que o tempo tá estranho. E toda hora tem alguma referência a algum paciente. Então, tipo, ele fala que ele ganhou uns peixe-palhaço. Sim. E aí, quando você vai ver o nome do peixe-palhaço em francês, parece com Era Venenosa, sabe? Parece com não sei o que, Eve. E ele fala que ele ouve umas risadas vindo de uma sala vazia. Tipo, é cheio dessas paradas, assim. Ele tem... Mas a risada vindo da sala vazia é bem mais pra frente. É, mais pra frente. Mas é cheio dessas paradinhas, assim, como se fosse profético, saca? E na verdade, então a carta significa que é o fim da sanidade do Arkham. E aí, quando ele lê a carta pro cara, começa essa jornada de loucura em que ele começa a ter uma conexão com o que vai ser o lugar, né? Mais ou menos isso, né? Faz sentido? Faz sentido porque essa viagem ele conhece antes o professor Jung, eu não sei se eu pronunciei certo, Jung, que é basicamente o cara que quando você não tá falando de Freud, você tá falando de Jung, na psicologia. E ele é o psicólogo que vai trabalhar o tarô e vai trabalhar o universo do inconsciente. Tá tudo conectado. É na mesma página que ele conhece o Aleister Crowley. Acho legal, pra quem não conhece, falar quem era o Crowley rapidamente, né? Pra entender um pouco do contexto. Podcast de 3 horas agora sobre Aleister Crowley. Não, resumir também, só pra contextualizar rapidinho. O Aleister Crowley era um figura inglês, né, que viveu na virada do século do 19 pro 20, e ele fazia um monte de coisas malucas, ele escalava, ele era um bom vivan maluco, ele tava sempre procurando alguma coisa diferente para fazer, e ele começa a se envolver com a Golden Dawn, que é uma espécie de sociedade secreta onde ele entra de cabeça no negócio, tanto na Golden Dawn quanto na maçonaria, e vai pirando dentro desses dois caminhos, e por fim acaba saindo de tudo isso e criando o próprio caminho dele, que era a Telema e a outra sociedade secreta que era Astrum Argento. O Aleister Crowley, ele foi conhecido no mundo inteiro como o homem mais maléfico do mundo, né? O The Weakest Man in the World. Na Panini acho que é o homem mais depravado. Puta que pariu, eu queria morrer lentamente quando ele isso. Era melhor ter colocado maligno, sabe? Bruxão. Distorcido eu já vi uma vez usar. Profano eu acho uma palavra legal. O homem mais bruxão do mundo tinha fechado. É nós que voa, né? E ele, além disso, também foi uma figura notória, porque ele era um puta de um boêmio, então estava sempre envolvido em umas maluquices. E, acima de tudo, o trabalho mágico dele envolvia magia sexual. Então, ele era bissexual, então já era uma coisa bem diferente, porque o cara já estava bem à frente do seu tempo, e ele brigava para que dentro dos círculos mágicos ele fosse reconhecido, que isso fosse natural. Então já era um transgressor pra caramba, né?
Isso é da virada, né? E aí ele vai viver até os anos 40, mais ou menos, até um pouco depois da guerra. Se eu não me engano, ou durante a guerra ele morre, não lembro agora. O mais foda no Crowley é que ele foi influente em todos os caminhos de ocultismo daquele período e de até hoje. Então, tem uma galera que falava muito mal dele, que era da Fraternidade Branca, né? Que é da John Fortune. E recentemente descobriram cartas que, tipo, a John Fortune era tipo uma... Como é que fala? Uma aprendiz dele. Eles eram amigos, trocavam uma ideia e tudo mais. Então, ele como caminhava por caminhos que não necessariamente eram branco ou preto, estava sempre, né, vários tipos de sistema mágico diferentes. Ele mexeu com isso, ele mexeu com a Wicca, ele praticamente escreveu o livro do que seria a base da Wicca. E entre outras, magia do caos também, aí mais pro lado de outro mago, mas ele também tem influências. É isso que eu ia perguntar, porque Morrison, ele diz que ele foi criado cercado por magia do caos. Sim, porque os ingleses, eles têm uma ligação muito forte com esse tipo de cultura. Seriam mais ou menos, pra nós, o que é a Umbanda e o Candomblé, sabe? Queira ou não, você... É mais fácil pra gente ter uma convivência com isso do que com magia pagã europeia, né? A magia do caos, ela nasceu basicamente em Londres, com o Crowley, com o Austin Osman Spare, que é um outro mago, e depois foi trabalhada por uma galera da qual o Morrison faz parte. Inclusive, ele tem um ótimo texto sobre isso, que chama Pop Magic. Só acrescentando, ele morreu em 1947. Então, 2 anos depois. 72 anos. Ele era viciado em heroína e já tava ficando lesadão quando ele morreu. A gente tava comentando sobre como o Coringa é o único personagem, único dos vilões, por assim dizer, que não é perturbado, né? Que ele é meio que dono do próprio nariz. Mas tem um outro personagem que acaba sendo um pouco guia, mesmo que seja numa passagem curta, que é o Chapeleiro Louco. O Chapeleiro Louco não se mostra como um cara perturbado, ele é um cara que desafia o ponto de vista do Batman. Que ele começa a fazer o Batman questionar a própria sanidade, no sentido de, tipo... Ele tá se sentindo frágil por a casa tá mexendo com a mente dele, e que na verdade ele acha que o Arkham é uma cabeça que tá imaginando eles o tempo todo, tal. Ele começa a pirar com uma perspectiva de mundo, assim, meio maluca. Que o Chapeleiro acho que dá um outro efeito, porque até então ele era um personagem bobo, né? E aí é a primeira vez que a gente vê alguém usando ele pegando pesado, e não só. A loucura toda faz sentido quando a gente põe ele no contexto do Alice, né? E eu ia falar isso, exatamente. Que é outra influência, né? E galera, Alice é considerado uma obra de ocultismo. Why? Porque tem ali conhecimentos escondidos para... Eu nunca estudei dessa maneira, só sei que o pessoal fala isso. Que ele tem conhecimentos escondidos de oculto, de trabalhos ocultos. Então tem os 4 elementos, tem os arcanos do tarô, tem as esferas da Cabala, etc. Ele usou toda essa simbologia ocultista na história, pra montar a história. Meio que nem o Morrison fez no Asilo Arkham com o tarô, né? E o próprio autor, né, o Lewis Carroll, ele era pedófilo, né? Sim, isso é. Então ele ele meio que transforma o Chapeleiro Louco em alguém que vê que... O Chapeleiro Louco, de certa forma, ele vê que essa história é uma história, né? Sim, ele sabe que tudo... Ele é metalinguístico, né? Ele sabe que tudo é só um quadrinho, de certa forma. Tem uma conexão do Asilo Arkham nessa parte com o Homem-Animal do próprio Grant Morrison. Que tem uma hora que o Homem-Animal encontra o Chapeleiro Louco. E o Chapeleiro Louco repete a mesma coisa bem na parte em que a realidade está meio que se desfazendo, né? Que ele começa a questionar a realidade, que acaba sendo a trama central do arco completo do Homem-Animal do Grant Morrison. Então acaba que o Morrison projeta isso no Chapeleiro. Essa visão de que de que algumas pessoas ali podem chegar a compreender que existe um mundo superior que seria o nosso, né? Que escreve o deles. Então eu acho que é uma piração que ele coloca aí pra brincar com o psicológico do Batman na história. Ele vai depois desenvolver no Super Gods, né? Esse tipo de conceito. Do Super Gods ele pira muito com isso. E o Chapeleiro, outra influência também, né? O Rafael falou aí que
que Alice é uma obra de ocultismo e tal, e tem muito de Alice ali no meio, né? Alice, na visão mais básica, é ordem em meio ao caos, né? Que seria o papel do Batman dentro do asilo. E essa aparição do Chapeleiro, ela é muito semelhante a quando a Alice encontra a lagarta, né? É verdade. Ela busca uma resposta e a lagarta só confunde mais ela. E ela aparece, desaparece, foda-se, e a Alice fica, cara, eu realmente talvez esteja... O Chapeleiro, inclusive, tá fumando como a lagarta nessa série. Exato, é uma referência bem clara, assim, eu achei... Perfeito, mandou muito. E tem mais uma citação, Alice, no quadrinho, que é quando o Amadeus Arkham tá falando da filha dele, que... Da filha não, da mãe dele, aliás. Não, da filha. A filha que a filha, a Harriet, não consegue a filha, parar, né? de ler o livro. Isso, que a filha tá desenhando umas coisas malucas e Tá tal. tendo pesadelo. Tá tendo pesadelo e ele culpa o Lewis Carroll. Porque ela fica lendo o tempo todo as histórias dele. Mas que ela não consegue parar, ela quer ler e reler o livro. Exatamente. E aí ele fica meio, ele desconversa e vai cuidar de outra coisa, ele encontra uma carta do Coringa jogada no chão. No passado, que é mais uma dessas brincadeiras com o tempo que eles fazem, né? E provavelmente tem alguma coisa de tarô aí, o Rafael vai saber dizer melhor. Então, isso aqui é o verso do tarô do Crowley, que tem a cruz aqui que eu esqueci o nome agora. Então, na verdade, ele tá revelando uma carta. E quando ele vira essa carta, aparece o Coringa. Entendeu? É verdade. É meio que uma brincadeira. De certa forma, ele tá virando uma carta de tarô e encontra o louco no seu aspecto mais mundano. Porque o baralho de carta comum, ele veio do tarô. Porque veio dos arcanos menores do tarô e só sobrou um arcano maior, que é o louco. Que legal. Até contar uma curiosidade agora, nada a ver com isso. Eita. Eu tenho... Na minha família, a minha família é espanhola, né? E lá eles usam aquele baralho diferente, né? O baralho espanhol. Que, curiosamente, o baralho no Brasil, a gente usa o nome dos naipes do baralho espanhol pra nomear o outro baralho, que não é aquele, né? Tanto que a gente chama um diamante de ouro e um negócio, um trevo de paus, né? Que são os naipes espanhóis. E a minha mãe e a minha avó, há muitos anos, iam numa taróloga lá em Madrid, que usava baralho espanhol pra ver o tarô. Ela não usava, eles falavam que ela tava lá jogando buraco com a filha, e aí eles paravam, recolhiam as cartas e via o tarô. Isso é muito comum e também tem a ver com... Aí também tem o surgimento daquele Lenormand lá, que é o que chama de baralho cigano aqui no Brasil. Uma outra forma de ler. E se ela tá lendo só com os menores, que são o baralho comum, ela só vê as coisas do cotidiano. E os maiores são tipo... Eles fazem uma leitura daquilo que é o seu caminho completo de vida, a sua missão de vida, a sua felicidade, o seu projeto nesse mundo, sabe? Uma coisa mais filosófica. E os arcanos menores, eles vão ver 4 aspectos, que são a Terra, que aí são os discos, ou o que seria aqui esse disco que é Ouros, né? Que representa a Terra, que tem a ver com o mundo material, com o físico, com a sua saúde. Tem o outro que é o Ar, que aí são espadas, que também é espadas no normal, né? E que representa a sua mente, a comunicação. O outro é o Fogo, que são os paus, tem a ver com sua força de vontade, com sua presença, com sua espiritualidade e tal. E por fim, o arcano da água, que é a taças, que seria copas, né? Copas. Que tem a ver com o emocional, olha que louco, porque copas, né? Tem aqueles coraçõezinhos, e é copos, né? Sim. Então o baralho espanhol é engraçado porque de copas são tipo taças mesmo, ouro são moedas de ouro, espadas são umas espadinhas e paus são tipo uns... Parece aqueles tacos de beisebol do Piteco, saca? Mas é um bastão de tipo um cajado. É tipo isso. Taco de beisebol do Piteco. Da hora. Todo mundo entendeu. Eu acho que a gente pode ir falando mais da trama e acho que a gente também pode reservar uma parte mais pra frente pra falar mais de curiosidade, porque tem muita coisa. Como o Carlos falou no início, tem coisa muito... Por exemplo, a cena em que que é uma página dupla do Coringa abrindo os braços e dando bem-vindo ao Batman. Cara, em volta do Coringa tem um quadrado com símbolo de escorpião, com símbolos de astrologia. Tem uma série, e são várias cartas de tarô que aparecem. Inclusive, quando aparece pela primeira vez o Duas Caras, que a gente não chegou a falar sobre isso, o Duas Caras ele tá sendo curado, entre aspas, sendo dado mais opções. Então, tiraram a moeda e deram um dado de 6 lados. Ele tinha 6 opções. Aí foi bem com os dados e deram um baralho de tarô pra ele. E aí ele se mija porque ele não consegue decidir o que ele faz. Só que na hora em que tem essa cena, que o Batman tá questionando se eles estão curando o Duas Caras ou não, o Duas Caras tá segurando a carta da torre, que eu não sei bem o que significa, né? Temos aí o especialista pra poder dizer pra gente. Aparece a última carta que ele tá colocando
no castelo de cartas que ele tá fazendo. E a parte mais divertida é que a torre é sobre quebra de expectativa. Então ela é um momento em que tudo vai dar errado. Então fazer uma castelo de cartas que a última carta seja a torre é até irônico. E aí o Grant Morrison vai usar isso nos Invisíveis. Não sei se vocês se lembram, se vocês gostam. Uma hora que a Red Robin tira o tarô, ela sai a torre e ela fala: a gente vai perder tudo, vai dar tudo errado. Porque é uma carta meio disso, sabe? É o ponto de virada da história em que tudo dá errado, sabe? No Jornada do Herói. Então, sair essa carta ali pra ele significa que talvez, tanto pro Duas Caras, ele tá... quebraram ele, vamos dizer assim, né? Porque como uma criatura dualista, ele funcionava, apesar de ser horrível. E pro Batman também é o momento em que não tem mais volta. Tipo, o que ele considerava o mundo dele acaba nesse momento. Pode perceber. Até esse momento ele entra como um detetive, pica grossa e tal. E quando rola isso, é ladeira abaixo. Mas porque ele coloca a carta em cima do... Ele tá construindo aquele baralho de cartas e é justamente na fala que o Batman fala: me parece que vocês destruíram definitivamente a personalidade dele, doutora. E ela responde com: às vezes é preciso demolir para reconstruir, Batman. E aí aparece a carta da torre. Os enamorados aparecem, que é a carta que ele derruba quando ele tá nervoso, que ele não conseguiu decidir se ele ia no banheiro ou não. Então, porque é uma carta de dúvida. É uma carta que você que te coloca em dúvida. Porque, apesar de escrever os enamorados, normalmente são duas pessoas, tipo um casal, e tem uma terceira pessoa, mais parecida com uma dessas duas, que tá interferindo. E além disso tudo, você tem um anjo, que é o Cupido, influenciando ali. Então também pode ser um triângulo amoroso, pode ser o pai, tem várias interpretações. Então ele tirar uma carta dessa do tipo: fudeu, né? Eu vou continuar em dúvida, eu vou me cagar todo. Sim. E a torre que você falou, o que fala aqui são as várias interpretações da carta, isso que é legal. Tanto no sentido de destruir e tudo, como uma carta importante para recomeçar. Porque quando você não tem mais... a torre é baseada na Torre de Babel. Quando você tem a destruição da Torre de Babel, é que o mundo vai se formar como ele é hoje, dentro do contexto do mito bíblico, não é? Sim. Mas antes disso, tem alguns arcanos escondidos aqui, galera. Na página anterior a essa da torre, tem um desenho a lápis bem rebuscadão, não tem? Era isso que eu ia perguntar, que tá Duas Caras e de um lado tem um personagem que é mais uma espécie de palhaço, demônio viking, sei lá, e do outro mais um justiceiro, um cavaleiro. O que é desenho é essa versão a lápis que tá do lado esquerdo, e aí você tem... Por isso que eu não reconheci de cara o louco do lado esquerdo, e do lado direito você tem a justiça, o louco é o 0, e a justiça que é o arcano 8. Caralho, que isso dá pra fazer paralelo do Batman com o Coringa, ou até as Duas Caras do Duas Caras, né? Que é o que tá mais claramente nessa imagem. E sabe o que é mais da hora? O louco, nesse caso, pode ser considerado o caos. Ou no caso dele também, um princípio infantil. Uma coisa inocente. E a justiça, ela é um negócio muito preto no branco. É tipo, ela se considera perfeita e toma decisões com base apenas na racionalidade. Entendeu? Sim, tanto que se você reparar nesse desenho... Então é o caos e a ordem. E se você reparar, o palhaço tá no lado são, teoricamente, o lado não deformado de Duas Caras. E a justiça tá do lado deformado. Exatamente, se você fizer uma análise mais óbvia, parece o contrário, né? Então o caos seria o lado mais infantil, mais tal, mas até puro, de certa forma, talvez, e a ordem é mais preto no branco, é uma coisa mais rígida. Sim, é uma mistura de tudo isso, porque tem uma dualidade muito forte. E é um monte de símbolos, né? Você tem o Aleph, o Ar, e outros símbolos que fazem parte do caos, que é esse lado deformado. Rainha de Copas, Exode, então tem um monte de outras coisas de tarô e de cabala aqui misturado. O Exode é coisa de tarô, é? Exode, na verdade, é de cabala. Olha só. É uma Sephiroth da cabala. E tem outras referências que não são necessariamente... A gente tá passando por cima, porque tem muita coisa. Não dá pra também... A gente vai perder a vida aqui. E também, porque o tarô, ele é algo mais, digamos, menos conhecido do público geral, né? Mas tem referências, como, por exemplo, a Alice no País das Maravilhas, que é algo mais presente na cultura pop, e também há outras coisas durante. Por exemplo, tem uma cena que tá passando e alguns dos internos estão vendo televisão, e aí tem o rosto do Norman Bates, né? Do primeiro Psicose, e tem tipo uma caveirinha no lado dele, que querendo ou não, é uma história sobre insanidade também, né? E que símbolo maior pra cultura pop de insanidade do que o Norman Bates, né, cara? Sim, com certeza. E é legal que a gente tá falando do Batman, que tem todo o trauma com os pais, e a história do Amadeus Arca, e justamente, né, o Morrison, o casamento do roteiro do Morrison com a arte
do... Dave Esqueci o nome do arrombado. Dave do- McKean. Dave McKean. Dave McKean. Dave McKean, só pra confirmar mais uma vez. Cria isso Dave muito McKean. bem, né? A narrativa passando pelo trauma do Amadeus com a mãe, que a princípio ele fala que ela se suicidou e ele já tinha deixado claro que ela tava ficando louca, né? Quando ele é criança, né? Depois da morte do pai, ela tá ficando louca e tem É o uma que série ele de conta coisas... no início, né? Sim, a princípio, mas pra frente vai desenvolvendo algo a mais, mas E que é fantástico. justamente no momento... Sim, sem dúvida alguma. E ele vai desenvolvendo isso falando da mãe dele, e na cena que ele tá falando da mãe dele, pá, uma imagem do Norman Bates, né, cara? Isso é fantástico. É meio que uma referência, que eu vou dizer assim, um uso de uma referência pra... Que assim, normalmente você coloca isso numa história quando você quer resumir um monte de informações sem se preocupar em contar. Então ele botou o Norman Bates e a gente já pensou, ele tem uma relação problemática com a mãe. É. Esse é um quadrinho muito mais pra você interpretar do que pra você ler. Tanto que quando aparecem as cartas de tarô, eu não tô dizendo pra vocês o que a carta é literalmente. Às vezes eu tô tendo que interpretar dentro do contexto. Porque ele coloca... Você vê a página, né, o que tá rolando. Não dá pra só você... Se você só fala nos arcanos, eu não consigo fazer a leitura. Eu meio que tô fazendo a leitura que o Morrison colocou na história, né? Tentando. E outra referência, e aí é uma interpretação minha, e trago pra mesa aí pros senhores falarem o que eles acham, tem uma hora em que eles fazem aqueles testes de tábuas, né? Que não é bem teste de Rorschach, porque tem mais cores, sei lá, e ele mostra uma imagem pro Batman, e o Coringa fala que ele vê 1 milhão de coisas naquela imagem, e o Batman, logo em seguida, ele vê um morcego, né? É uma virada de página linda demais, cara. Não, O mas, impacto cara, dessa virada, cara. é óbvio que não foi isso, mas eu olho, e aí a interpretação minha em cima disso, eu olho pra carta que o Coringa mostra e eu só consigo enxergar o Batman Azrael, cara. É impressionante Caralho. que eu só consigo enxergar isso, cara, eu não sei porquê. Não, Talvez o você pior... tenha algum problema muito grave. Não, mas Sim, Batman, eu li quadrinhos dos anos 90, é um problema gravíssimo. o pior é que o Talvez filho da você puta devesse estar no Arca. fala isso agora, e agora eu abri bem na página pra ver, não, a ideia tá viajando e agora eu tô vendo o Azrael mesmo. Ah, Filha se da puta. fudeu, ó. Mas é Aquela mesmo. capa da Visão, portada. Mas tem uma coisa, agora voltando um pouco pra trama em si, eu acho curiosa a escolha dos vilões que são mostrados, dos loucos. Porque tem uns que são óbvios que não poderiam ficar de fora, como o Coringa, o Duas Caras. Mas tem outros que são escolhas meio esquisitas até, como tipo... Todos o os outros, né? tipo, o Máscara Negra. O Máscara Negra é um personagem muito X nessa época. Sim. E nessa época ele não é nem louco, é estranho. Ele é um mafioso comum só. E ele aparece assim, você sabe que é o Máscara Negra porque ele tem a cabeça preta, mas ele é um cara X que fica interagindo. Se não tivesse as fichas no final, a gente não saberia que era ele. Exatamente. Essa leitura. E o melhor, na mais ficha do final só tem o nome. É muito bom. E um quadrado preto, né? Sim. Mas eu acho interessante, pô, o Máscara Negra tem essa parada de mafioso. O Chapeleiro Louco, eu acho que a gente já falou um pouco qual que é o papel que ele cumpre. E o Crocodilo mesmo, né? O Crocodilo nessa época também não era um personagem. Ele não era um personagem. A ficha diz tudo. Ele é o dragão, o diabo, como eu falei pra vocês. É o ponto em que o cara enfrenta o maior vilão de um ponto de vista físico. Então, é a primeira batalha com Darth Vader. É sempre esses momentos, entendeu? Sim. Para que ele enfrenta o dragão com uma lança, né? Perfeito. Exatamente. E a hora que ele São voa pra Jorge. fora do O Arkham. Miguel, tipo São Jorge, etc. É a única hora em toda a história que ele sai do Arkham por um instante e volta pra dentro. E nas fichas tem alguns truquinhos aqui que mostram um pouco do processo criativo, né? Que é o Batman e o Coringa dividem uma dupla e eles são um espelho um do outro. Que aí você vê que um é a causa e a ordem do mesmo problema. Aí, continuando com os vilões, aparece o Doutor Destino, que eu achei a escolha mais louca que teve na história. Sim. Tipo, ele é um Mas vilão. faz sentido com o sonho, né? Total. Faz muito sentido. É muito louco, aparece eles colocam uma frase embaixo: nos sonhos eu caminho com você. Ele aparece muitas vezes no Arkham depois disso, né? Internado. Aliás, ele passa anos aparecendo só internado no Arkham, né? Nunca tava livre. Ele aparece no Sandman também, né? No Sandman ele Aparece, tem um papel bem logo no central. começo. E eles colocam uma frase de uma música do Roy Orbison embaixo, que é esse: nos sonhos eu caminho com você. Aí depois tem o Maxi Zeus. Cara, o Maxi Zeus, velho. que É a uma interpretação piração mais do caralho, diferente que né? eu já vi. Eu nunca vi Caralho. o Maxi Zeus assim em nenhuma outra história. Eu também, nunca vi. É muito Geralmente chique, o Maxi né, cara? Zeus ele é um maluco que acha que é Zeus. Ponto. É E aí você quase dá razão pra ele, né? Aqui ele tem os poderes elétricos, ele tem um controle com a eletricidade. É uma parada. E ele tem a cara do viu Alan... que tinha Zeus, né? E ele tem a cara do Alan Moore ainda por cima. Ó, o Morrison aí, rapaz. Eu não lembro disso não. Deixa eu procurar. Abre aí.
Mas é aquele negócio que a gente tá falando Ele tem. de pequenos traços em relação ao Batman. E que o Rafael até falou do Batman se achar um deus. Eu acho que o Zeus, ele tá aí justamente pra ser esse lado do Batman se achar um deus. Pode ser uma interpretação completamente zoada da minha cabeça, mas... Não, mas faz certo sentido. Faz sentido pra caralho. Mas Do tipo, é um aviso, né? Olha o que você tá fazendo. Você não você tá deixando de ser uma pessoa. Essa obra fazia muito tempo que eu não lia, né? Tanto que quando a gente foi gravar, a primeira coisa que eu quis fazer foi comprar, que eu não queria reler por Scania. A obra que eu tenho tá em Belém. Porque justamente essas pequenas coisas não, são umas 3 a 4 páginas da história isso aí, e é tão fantástico a construção do roteiro e do desenho dessas páginas, cara, que você tem que ler isso da maneira que foi feita pra ler, sabe, impresso, na ordem, com as páginas, não tem como ler isso. A gente tá falando aqui de interpretações, de contexto, e se tem uma obra que você tem que levar o contexto e a forma como ela foi feita, é Asilo Arkham. Você não acha que envelheceu super bem? Quando eu reli... Muito. Eu reli meio que por acaso, eu nem lembrava do tarô. Eu reli porque eu falei, vou ler um clássico hoje. Aí peguei pra ler e já tava com super fãs, né? Aí eu olhei e falei, caraca, olha isso, cara, como isso é muito bom. Que veio bem a calhar no seu momento, hein? Na verdade, as coisas do super fãs eu faço meio que de impulso, assim. Eu pego alguma coisa, leio e faço. Eu não planejo muito, não. Só as do Cthulhu que tem que ler, comparar a tradução, porque as traduções são absurdamente diferentes, né, do Lovecraft. Mas eu digo mais no sentido do tarô mesmo, que você tá com o tarô fãs agora. E aí pegou o Asilo Arkham bem agora, porra. É a sincronicidade. Aí o vilão seguinte que aparece é o cara de barro nas fichas. Que é uma coisa que na época, eu lembro que eu fiquei muito confuso com o cara de barro na história, na época que eu li a primeira vez. Porque o cara de barro que eu conhecia é aquele que a gente tá acostumado, né? Que é o cara que muda de forma. Esse é o do Moore, né? Esse aqui é o cara de barro 3. É o cara de barro que é apaixonado por manequins. Tanto que toda hora... aquele filme dos anos 80, Manequim. Né? Mas numa das primeiras páginas, quando o Gordon fala das exigências, ele fala que pediram manequins. Pois já é a primeira dica de que o cara de barro 3 tá lá dentro. Verdade. E quando aparece o Doutor Destino, né, na história, na cadeira de rodas, logo antes de ser empurrado pelo Batman escada abaixo, que puta que pariu. Ele chega, o Doutor Destino tá procurando o cara de barro e ele entra numa sala e o cara de barro não tá lá, mas tem 2 manequins. E o Batman. Então, tipo, o cara de barro não chega a aparecer diretamente, ele só é citado por alto. E a melhor ficha, né? Sim, ele fala, não nascido. Eu fui cagado. Sabe onde tem essa frase também? No Dogma, do Kevin Smith, no filme Dogma. Que ele usava, né, frases aleatórias, né? Ele fala que ele pega frases do Asilo Arkham mesmo. Ele falou isso na entrevista que ele fez com o Grant Morrison. Legal. Né? Aí ele mostra, aí quando aparece aquele deus que é um monte de estrume saindo de uma privada. O demônio de Górgoda. Ele fala, não nascido, cagado na existência. Fala exatamente essa frase. Tem um outro trecho um pouco antes do Doutor Destino que, pra mim, é o momento mais marcante desse quadrinho, que é quando o Amadeus Arkham, ele volta da viagem dele e ele encontra a esposa e a filha mortas, né? Sim. Puta, é pesado pra caralho. E essa cena ela é bem construída, porque a arte do Maquin é um pouco surrealista, só que nessa ele segue um ritmo de quadrinho muito bom, que é um quadrinho com ele subindo, é tipo aquela composição de vários quadrinhos sequenciais que se juntar eles formam o formato inteiro da escada, e em cada um deles o Amadeus tá em uma posição diferente da escada, subindo ela. E quando ele chega, ele vê a mulher dele esquartejada, a filha dele violentada de todas as formas possíveis e decapitada. E aí ele vai procurando a cabeça dela. Nossa. E ele olha pra casa de bonecas. E aí vai dando um quadrinho. Cada quadrinho vai se aproximando mais da janela da casa de bonecas, assim, dá pra ver o rosto da filha. E vai alternando com quadros que mostram o relógio Cuco tocando. Sim. E aí. E o olho dele, né? E o olho dele. E assim, eu tendo a ver as coisas muito de maneira mais cinematográfica, acho que por trabalhar com vídeo há um certo tempo. E a construção dessa cena é tão fantástica com que o quadrinho já tinha feito e com que ele traz depois, porque quem matou a filha e a mulher dele foi o Mad Dog, que foi o cara que fez com que ele tivesse vontade de curar pessoas com problemas mentais. Não só isso, a filha dele tinha amado o relógio de Cuco que ele tinha trazido da Suíça. Então, essa composição de coisas acontecendo com a narrativa e você vendo o Amadeus Arkham sendo quebrado, nossa, pra mim é o melhor momento do, assim, o quadrinho todo, mas essa cena, cara, é a maior quebra. Você percebeu que tudo são olhos, o relógio Cuco é uma íris, o olho da menina, são só símbolos que parecem olhos. E é muito foda que ele fala, ele tá procurando a cabeça e ele fala assim, então olho para a casa de bonecas.
E ela olha pra mim. E a casa de bonecas olha para mim. Cara, isso é foda. E aí vai mostrando o olho e o Cúcula. Cucu. Nossa, cara, essa cena, meu Deus. E aí a página seguinte é ele vestindo o vestido de noiva da mãe dele, já pirado, andando pela... Puta merda. Cara, eu uso ele falando que eu na acho que cabeça esse é o dele- melhor trabalho do Dave McKean, cara. Depois de rever Eu a gente acho. tá conversando aqui, eu acho que é o melhor trabalho do Dave McKean. Dos que eu conheço, é o melhor. Também acho que é. Eu já li quase tudo e, cara, acho que esse é o melhor, principalmente por ele flutuar por estilos, né? E não entrar naqueles cacuetes que ele ganha no Sandman. Acho que no Sandman ele ficou famoso e acabou pegando alguns vícios, né, talvez. Isso, tipo aquelas máscaras e tudo que ele vai usar no Mirror Mask, que também parece que tudo dele é Mirror Mask. E ó, só pra fechar os vilões, o último é um que eu não faço a menor ideia de quem seja. Você já leu coisa com ele? Professor O Milo. Dr. Michael, Professor Milo. Você lembra no Batman do Morrison, quando tem aquele negócio que ele fez um experimento, que eles usam uma história da Era de Prata, que ele tem uma viagem com droga e isolamento, que é quando ele cria o Batman de... Como é que fala mesmo? Zurenar. Zurenar? Então, essa história é daquela época, esse personagem. Esse é o Professor Milos, ele que fez essa experiência, ele aparece no Batman Animated, no Brave and Bold. Ele é um personagem obscuro, mas que é usado pra caramba. Ele é um cientista com cabelo, cabeça de coinha, tipo Gargar. Ele aparece na 52. Né? Eu sei quem Nossa, que é. eu não lembro disso. Mas só é um personagem falar muito X. Você tá falando de linguagem, tem esse momento que aparece o Dr. Destino procurando o cara de barro. Tem uma cena final em que tem um X e uma cena de luz. Vocês estão ligados do que é isso aí? Pra mim é uma janela. Isso é uma citação ao Scarface. Nossa. Porque no filme original do Scarface, o dos anos... lá do preto e branco, né? Toda vez que o Scarface aparecia ou ele matava alguém, tinha uma sombra em forma de X na direção da pessoa ou no cenário, entendeu? Não mostrava ele matando, mostrava só o X na pessoa ou um X na cena. E você sabia que tinha sido ele. Cacete. E o Batman nessa história, ele tá aquele Batman mais Era de Ouro, né? Ele não dá mais tanta importância à vida. Ele tem essa parte que ele aparentemente pode ter matado o Dr. Destino. E depois, quando um dos loucos pega ele pelo pescoço, como que era? Eu tô até procurando aqui. É o cara que era um dos doutores, né? Sim. E aí que a leu... outra psicóloga... É o que leu o diário do Arkham. É o Charles Cavendish. Isso. Não, mas se for pensar, Ele até tá com o próprio quase crocodilo, matando o cara. Batman. Até com o próprio crocodilo. Sim. Mas ele tá crocodilo, bem pouco ligando pra vida, inclusive pra própria vida, né? Mas porque eu acho também que essa história é sobre conceitos, né? Então, o conceito do Batman nessa história é muito maior do que o só do personagem. Tanto que tem, eu acho que uma das melhores maneiras de descrever o Coringa dentro de uma cronologia, que é nessa história, que é a psicóloga falando que ele adquiriu uma espécie de super insanidade, se é que você pode dizer isso. E é por isso que num dia ele parece um palhaço bobo e no outro um psicopata. Super insanidade, né? Que é uma maneira de lidar com a vida caótica do jeito que ela é. E o Morrison reutiliza isso depois, né? Quando ele começa a fase com o Damian, tudo, que é aquela edição que o Coringa leva aquela bala na cabeça de um dos copycat do Batman, eles falam a mesma coisa de novo. Que ele é supersão e muda de identidade. E o Morrison faz isso. Cada vez que ele usou o Coringa, né, nessa longa fase dele nas mensais, o Coringa tá com uma identidade. Sim, que é um negócio que ele já vinha trabalhando. Então eu acho que o conceito do Batman como morcego, como alguém que é tão louco quanto aqueles que combate, faz todo sentido ele pouco se importar com a vida, não só nesse momento, quanto tem uma hora que o Coringa dá um tiro na cabeça de um maluco e ele não tá nem aí, segue o jogo. Sim. É verdade, essa cena me incomodava sempre. E outra parte, que é quando ela é enfermeira? Não, ou ela é uma psicóloga? É outra psicóloga. Aí ela chega, tipo, e mata um cara. É disso que eu tava falando. E aí, Cavendish. E aí, tipo, ela fala, meu Deus, eu matei um cara, e o Batman fica, tipo, ele teve o que merecia. Exatamente. Ele tá o Batman da Era de Ouro, na primeira história do Batman ali. Mas não sei se é Era de Ouro ou ele tá trabalhando um Batman que realmente é louco. Sim, mas é que assim, a Ou primeira esse história Batman... do Batman ali, do Detetive 27, Detetive Comics 27, ele dá um soco num cara e o cara cai num lugar e morre. Sim, e aí sim. Outra pessoa fica, meu Deus, aí ele fica, não, ele teve o que mereceu. É exatamente a mesma frase, saca? Entendi. Então uma referência a essa edição. Que louco, hein? Pode ser, ou pode ser que a tradução... muita coincidência, né? Pode ver que esse Asilo Arkham é um gibi maldito, que não dá pra entender tudo que tem aqui. Não dá.
Tem uma parada falando, também. Essa parada é toda subjetiva. Tem uma parada também de referência, que aí eu não sei se é uma referência proposital na época, ou se depois o Morrison usou pra construir uma narrativa, que é que assim, a primeira história do Batman começa com o Bruce e com o Batman falando com o Comissário Gordon. E essa daqui também. E aí a última história que o Morrison fez do Batman termina com o Batman conversando com o Comissário Gordon. E ele fala que ele quis encerrar do jeito que ele começou, até pra fazer uma referência à primeira história do Batman. Eu acho que aqui é coincidência, eu acho que ele percebeu isso depois e usou pra encerrar. Ah, sim, claro. Eu não sei, ele ainda não era tão detalhista nesse começo de carreira, né? Ah, não sei, cara, depois de ler isso aqui... Apesar que vem no roteiro, ele já era, assim. Ele já era, cara. Foda. Eu acho que ele sempre foi, cara, porque ele já tinha uma carreira de roteirista na Inglaterra. Ele já tinha... mas não era muito grande ainda, né? Mas já tinha muita coisa. Já tinha a gente feito lê o Zenith Zenith e vê que ele tinha muita coisa, né? Nossa, eu acabei de perceber mais uma coisa que eu não tinha visto. O mapa do Arkham parece a cruz que tem no verso das cartas do Crowley. Caramba. Onde que aparece esse mapa? É, numa parte que aparece o Alto da Paixão. Eu não tinha percebido que era o mapa do Arkham. Agora que eu vi, e ele faz uma brincadeira hermética de que o que tá em cima é o que tá embaixo, que é tipo simetria entre as partes. É quando o Amadeus tá mexendo, né? Pra ver como vai ficar. Filha da puta. Começa a irritar, meus amigos, porque pra controlar tudo isso de variável, pensa bem. Você tá escrevendo uma história e tem tudo isso de variável pra você meter na sua história. É um negócio meio... Tanto pro desenhista quanto Você acha que os gibis do Morrison atrasam tanto, né? Eu acho que tem que sair quando tem que sair, né? É o jeito. Tem uma parada aqui que eu sempre acho que deve ter com o significado que eu não pego, que é quando, naquela página que o Arkham fala que ele tá ouvindo a risada e ele tampa o espelho com durex e a risada para, depois mostra ele andando. E ele fala sobre como a casa é um organismo faminto por loucura e tal. E aparece uma espécie de esqueleto de serpente, uma coisa assim. Ah, eu vi isso aqui. Tipo então, um esqueleto de cobra, né? Eu não sei se isso é simplesmente uma piração com ser um labirinto que parece um organismo vivo, ou se tem algum significado maior. Ele tapa o espelho logo depois de ter matado o Mad Dog. Isso. Eletrocutado. Que aí ele começa a escutar essas risadas de uma cela vazia, que eu interpretei como, tipo, era um cara que tava no Arkham, ele matou uma pessoa deliberadamente, e a risada é tipo, ele não sabendo lidar com esse lado assassino dele. E aí quando ele tapa o espelho de se enxergar, a risada cessa, que ele não está mais se enxergando. Pode ser. Eu também interpretei um pouco como esse negócio do tempo maluco, como alguma coisinha do Coringa já. Deixando acho que dá pra ir pros dois lados isso. Eu acho que é tudo isso, saca? Eu acho que esse negócio desse esqueleto de cobra é exatamente isso, né? Que ele fala como a casa tá virando uma espécie de organismo faminto, um labirinto. Mas você sabe o que é isso? É o Ouroboros, que é uma serpente que come o próprio rabo. Então ela se retroalimenta e é infinita. Então ele tá dizendo que a casa é um espaço biológico incompreensível infinito. Tipo, ele pirou de vez. E logo na página seguinte, que é a página do Maxi Zeus todo elétrico, aparece uma parada escrito, sei lá, deve ser grego isso. O meu grego antigo não tá tão bom. Né? Eu conheci aqui o ômega. É isso. Já ajudou muito. É o final de alguma coisa, então. Provavelmente alguma coisa relacionada a Zeus, né? Sim, é. Ah, sim. Né? Grego e o Maxi Zeus, né? Então. Deve ser uma parada assim. Né, nórdico que não vai ser. Não. Por mais que esse Maxi Zeus ele faz um monte de referência ao cristianismo também, né? Sim. Verdade. É meio maluco. Deus da distribuição elétrica, ele fala. Olha, salvaria a conta de muita gente. Sabe o que eu acho interessante no Grant Morrison? Tava falando isso com um colega de trabalho hoje. Cara, ele estabelece regras muito boas. Tipo, por exemplo, Superman All-Star. Era só seguir em frente, era só publicar histórias do Superman naquele universo, que tudo dava certo. Sim. Ele pega e faz o multiverso. Não, o multiverso. Mesma coisa, só pegar os personagens que estão ali, boa sorte, salvou o Shazam, né, salvou vários caras ali. Salvou um monte de personagens, pra falar a verdade ali. E no fim, a DC não leva à frente as coisas que ele faz. Eu não sei se é uma vontade dele, ou se a própria editora acha que as pessoas não vão pegar a vibe. Eu acho que a editora nem pega isso, a editora não pensa mais comercialmente, e o Morrison ele meio que tenta organizar esse caos. Ele na verdade pensa como conceito e eles pensam como grana. Exatamente. Porque eu a acho própria que Mulher Maravilha dele é assim também. Pra mim ele fez eu sempre fui muito fã dos X-Men quando era moleque, rolou um rompimento com isso nos anos 2000, quando saiu o Grant Morrison.
Cara, pra mim o melhor X-Men de todos é do Grant Morrison. E tem um motivo. É a escola pra jovens superdotados, onde os adolescentes são os grandes filhas da puta, como eles são mesmo. É a única que você vê isso. Com poderes, né? Isso, é mais do que, inclusive, Kitty Pryde, borradinha. Não, o negócio é tenso mesmo. Os alunos são uns malditos, só fazem merda. E é isso que adolescente foi assim também. Eles finalmente derrotarem o Magneto pra aparecer um adolescente no dia seguinte com uma camiseta escrito Magneto estava certo. Exato. Aí pegam, por isso que eu detesto a fase do Joss Whedon, porque ela é tipo uma paródia da fase do Chris Claremont. Pra mim, alguém quase morreu agora por você ter falado isso. A gente tá falando bem da fase do Morrison e mal da do Joss Whedon. O Leonardo vai dar um tiro na gente. A gente Não, viu. mas eu gosto da do Morrison, um arco bom, um arco ruim, um arco bom, um arco ruim pra mim. Não, é tudo bom e você tá errado. Eu gosto dos O dois. Joss Whedon, o problema pra mim é que ele tenta fazer uma caricatura do que o John Byrne e o Chris Claremont já fizeram. Tipo, fica tudo meia boca. Tipo, tá soando falso o tempo todo pra mim. Eu li assim. Tem uma parada que tem aqui no quadrinho que eu quero saber a opinião de vocês. Quando aparece o Arkham pequeno, na morte da mãe dele, vou até procurar aqui, ele encontra de vez em quando um rosto, que aparece de lado sempre. Um rosto grande que aparece e é meio que a loucura. E isso aparece várias vezes, depois o Batman chega a encontrar com esse mesmo rosto. É uma parada meio maluca, assim. Logo abaixo da página do quadro que aparece o cinema mostrando Bambi, aparece o Batman olhando pra cima e vendo um rosto. É o rosto do Batman, cara. E no quadro do lado aparece o Bruce pequenininho vendo o mesmo rosto em cima. Então, é o rosto do próprio Batman, ao meu ver, não acha, não? Cara, pode ser o Batman, mas mim, ele tá de Batman vendo o próprio Você Batman. pensou que era o lobo? É o Batman olhando o Bruce. O Bruce Isso. criança, é o Batman olhando o Bruce criança, pra mim. E o Batman olhando o próprio Batman. É tipo o É uma espírito coisa meio Batman, eco, né? o conceito Batman, né? Não, mas esse rosto que aparece é o mesmo rosto que o Amadeus vê quando é criança. Exato, então. Eu é tenho o medo do morcego também, né? Não, mas ele antes dele perceber, esse rosto, ele cita como se fosse o lado negro. Logo no início, o Amadeus... Galera, eu já sei o que é isso. Isso aqui é a visita da loucura. É? Talvez. Então, é isso que eu interpreto, que é a insanidade. Porque o Amadeus, ele veio e fala: até aquela noite em 1901, quando vislumbrei aquele outro mundo. O mundo do lado página. negro. A primeira página. Isso tem a ver com o Jung, que ele vai falar que todo mundo tem a sua sombra, né? E aí, no caso dos dois, eles acabam se entregando pra ela, né? Que aí é o seu inverso, né? E você pode encontrar essa sombra em outra pessoa, ou até em si E mesmo. que nos dois é representado pelo morcego, né? Porque lá pro final a gente também vê que o Amadeus tinha medo de morcego também. Sim. É meio que um conceito de loucura Batman, né? Que existia no Arkham, não só o de loucura Coringa, que nem vocês estavam identificando. O Arkham tem uma espécie de egrégora. Egrégora é a palavra pra... É difícil explicar essa palavra, essa é foda. É tipo, sabe o mundo de Platão, onde as ideias estão lá, antes da gente, inclusive, ter ideias de que elas existam? Tipo, o Asilo Arkham já tava no ar, o Grant Morrison teve uma A egrégora, o conceito do que é o espírito do que é o Asilo Arkham já carregava aquilo que seria a energia primordial do Coringa e a energia primordial do Batman. E tudo apareceu em conjunto pro Amadeus. Por isso que ele é uma espécie de, ao mesmo tempo, um justiceiro e alguém que perdeu as estribeiras também, ao mesmo tempo. Inclusive, agora olhando essas páginas que eu acho muito... E é o contrário, né? Porque o Batman perde os pais. E esse é um pai que perdeu a filha. Sim. Mas eu tô vendo aqui, cara, tem esse rosto, eu acho muito perturbador o jeito que ele desenha. Na página que a gente tava falando que era o Bruce pequeno vendo o Batman, que é o Insanidade, se você pegar, na verdade, esse não é o Bruce, esse é o Amadeus Arkham. Se você pega a primeira página, você vê que é o mesmo quadro, é a mesma criança, ele não é o Bruce. Na verdade, então ele tá falando de que eles dois são o mesmo tipo de pessoa. Eles viram a mesma loucura, talvez. Tá em preto e branco. É verdade. Tá em preto e branco, então em colorido é o Batman, vendo essa egrégora da energia morcego, e o Amadeus teve a mesma coisa, então eles têm uma sincronicidade.
A sincronicidade é outro princípio do Jung, que tem a ver com quando você se conecta com o outro lado, com o oculto, começam a surgir coincidências. Mas não são coincidências, na verdade é que você entrou num tipo de energia diferente, entendeu? Então, por exemplo, começa tudo a ter uma espécie de, não é sinergia, mas de... Sincronicidade. Paralelos. Mas eu tô explicando sincronicidade nesse sentido, né? Então são paralelos que você tem durante a história toda, né? Ela é toda uma história de sombra, luz e sombra. A sua luz e a sua sombra, a sua luz e a sua sombra. Se for pensar, o objetivo de vida do Amadeus era pegar esses criminosos loucos e salvar eles, né? O objetivo dele era fazer o mundo um lugar melhor e pegar essas pessoas malucas e levá-las pro caminho correto. Que é o mesmo conceito do Batman. Sim. O Batman, com todo esse negócio de não matar, de acreditar no sistema e levar a galera pro asilo Arkham, você vê que ele tem o mesmo princípio. Por mais que ele já tenha visto, o Amadeus Arkham viu lá o Mad Dog matando a família dele, o Batman nessa época já tinha visto o Coringa matar o Jason Todd, já tinha lidado com esse tipo de coisa. Mas ele já tinha essa parada. Mas isso tá dentro da cronologia dessa maneira? Não, hein? Eu acho que não, porque quando o Coringa provoca... Essa HQ não tem cronologia. Essa HQ não é bem localizada. Sobre o Robin, você vê que ele fala como se tivesse tido um Robin. Outro, se fosse dentro da cronologia, nessa época o Coringa era dado como morto. Então não tinha como encaixar. Eu acho que o Morrison, ele teve um cuidado de fazer uma coisa atemporal. Poderia acontecer agora essa história. É o que a gente tava falando, é o conceito, né? A única coisa mais confusa é o cara de Barro 3, mas que não tinha como saber que não iam seguir adiante com essa versão do personagem. Não, e outra, é confuso pra gente não saber qual mas tinha todos esses caras de barro por aí. E não é tão importante, então você pode passar. E ele só usou porque o Alan Moore já tinha escrito uma história sobre esse carro de barro, né? A gente conhece como o Morrison trabalha. Como o bom guaxinim que ele é. Exato, revirando o lixo. Mas é interessante que o Carlos falou da questão justamente de olhar pra insanidade, e aí a gente pode botar aquela vertente filosófica, né, de não olhar por tempo demais, não contemplar o abismo, sobre o risco do abismo também te contemplar. E aí eu acho que tem o lance que difere o Batman do Amadeus, que o Amadeus contemplou o abismo e o abismo contemplou ele de volta, né? Não combata monstros sob risco de se tornar um. O Batman combate monstros e a toda hora ele tem que confrontar a ideia de que ele pode se tornar um. E aí tem as cenas dele brigando com a insanidade, enfiando um caco de vidro na mão pra se livrar disso. E enquanto o Amadeus... e aí tem aquele lance temporal dele poder vir ou não e tal, que é uma interpretação do Carlos que eu não tinha tido e agora eu já enxergo com outros olhos, que ele descobre em certo momento que não foi a mãe dele que se suicidou, que na verdade a mãe dele estava atormentada pela imagem de um morcego, e quando ele conseguiu enxergar esse morcego, ele tirou o sofrimento da mãe matando ela, né? E aí quando ele enxerga isso no futuro, depois que como se ele tivesse bloqueado essa memória, né? Depois que a filha morreu, depois que a mulher morreu, depois que ele matou o responsável por isso, ele percebe que a função dele não é regenerar ninguém, que o asilo Arkham vai guardar o mal ali dentro, inclusive a figura do morcego. E aí ele é internado depois que ele ataca o cara que era responsável pelas ações da bolsa dele na quebra de 29, e ele faz todo um ritual no chão para prender a figura do morcego, né, dentro do asilo. E se for ver, é isso que tá acontecendo na história, né? Sim. Por isso que quando o Batman entra lá dentro, a carta da torre é, a partir de agora, você vai ter uma experiência, não falei que era uma experiência xamânica que o Coringa estava conduzindo, você vai ter uma experiência para descobrir quem você é. E você vai passar por vários círculos, várias situações, porque quem tem uma experiência xamânica, já teve alguma, você passa por várias coisas, né? Você tem várias visões e tal, é a sua mente apresentando vários aspectos. Então, por isso, os vilões têm parece que foram escolhidos para mostrar aspectos do Batman, né? Inclusive, eu tava aqui viajando, eu achei mega enigmático o Dr. Destino, o cara de barro, e esse outro que tem a doença, como é que é o nome dele? Esse é Milo. o... Professor Milo? Não, um que fala assim, minha pele, eu sou doente. Esse é o... É o Destino. Aquele tá sem rosto e aquele que tá todo... Não. É aquele verde que ele tá falando. Do começo, que ele quer tocar. Verde? Deixa eu ver. Que ele que ele é doente, que se ele tocar em alguém, a pessoa fica doente também. É o cara de barro, não é? Eu ia falar que eu acho que é o cara de barro. Ele é o cara de barro que passava o negócio. Mas onde tá isso? Deixa eu achar aqui. É no começo, cara. Com o Dr. Destino. É o cara de... Eu não tinha percebido isso. É o cara de barro. O cara de barro Essas 3 ele andava com uma armadura.
estão me deixando E maluco aí é ele aqui. sem armadura. E aí você vê na sequência o outro personagem procurando ele, mas ele já foi machucado pelo Batman e tal. Caralho, eu não tinha sacado que esse cara era o cara de barro. Eu achava que era o próprio Dr. Destino. Eu também. E Senhor aí eu fiquei um Destino, pouco tá, confuso Destino. quando eu percebi que o cara do cabelo maluco era o Destino. Pra dar um contexto, o cara de barro 3, a lance dele era bem diferente dos outros caras de barro. Ele tinha o toque, ele precisava tocar pessoas. Quando Certo. ele tocava a pessoa derretia e ele absorvia a vitalidade dessa pessoa pra continuar vivo. Ah, E ele entendi. era frágil e usava uma armadura, uma espécie de exoesqueleto pra sobreviver. E aqui você vê, isso aqui acontece depois do Amadeus quebrar, certo? Na sequência. E aí tem esse Sim. visual todo que é meio islã, não tem essa janela aqui meio, Sim. né, árabe e tal. Esse- E na sequência esse tá escrito quadro que Túnel do aparece- Amor, Túnel do Amor. Ele tenta tocar no Batman, né? Sim. Coisa. Cara, a sensação que dá é que você não tá sacando o que tá acontecendo aqui. Não sei se vocês têm isso. Você lê essas 4 páginas e fala, eu acho que eu não estou entendendo o que ele quer colocar aqui. E o negócio do túnel do amor é citado em outra parte. Eu não lembro onde, mas tem uma parte que eu acho que é o Amadeus. Aqui, na página que mostra o Amadeus com a filha dele, todo feliz, com a tanto filha que no colo. não tem a Então, parte ele- do que ele quer. Eu não lembro se é o pai dele ou a mãe, que daí ele até fala: Não me leva no. Exatamente, né? Logo depois disso. É Logo depois disso, né? Ele tá todo feliz com a família, e aí ele fala que ele sonha, que nessa noite ele sonha que ele é uma criança perdida num Isso. parque de diversões, perdido numa sala de espelhos. E aí quando ele tá. Tem pessoas estranhas no espelho. Ok, ele tá fica- escrito Túnel do Amor e, de certa forma, é uma vagina, certo? Ele entra num túnel do amor. E é Exatamente. uma vagina em forma de coração, ok. Pode ser, não tinha pensado nessa interpretação, mas pode ser sim. Tem pelo. E aí quando ele vai entrar no túnel do amor, morrendo de medo, o pai dele aparece e aí ele tipo, implora pro pai não levar ele pro túnel de amor. Isso. E aí você já vê que tem um. Cara, que parada. Parece que pôs as coisas pra deixar a gente meio. O começo desse podcast é: se você tem um asilo Arkham na sua casa, busca pra você ouvir. Sim. Não dá pra você é. curtir a vida sem isso. E dá uma acompanhada, porque. Ou terminando de ouvir, vai lá, pega o Asilo Arkham, relê inteiro, e aí depois ouve de novo com o Asilo Arkham na mão. Também não é bom você ouvir com o Asilo na mão se você não acabou de reler. Relê primeiro, aí depois você O reouve ideal é programa. reler primeiro. É uma história curtinha, é bem tranquilo de Não, ler. é, eu dá acho pra que ler numa eu li boa. ontem no ônibus. Eu li no Você ônibus lê- indo pro trabalho. eu voltando, eu fui hoje buscar essa edição, como eu falei, a minha tá em Belém. Eu peguei na volta no metrô, eu vim lendo. Mas vou te falar, cara, que eu fiquei muito feliz de reler e ver que continua foda pra caralho. Sim. Ah, é muito Porque- bom quando a regra dos 15 anos não se aplica, né? Porque tem muita coisa que eu li quando eu comecei a ler quadrinho que eu lembro de achar foda pra caralho. E aí hoje eu vou reler e falo, é legal, mas é legal pra É que adolescente. isso aqui, além de ser muito bom, tem muita coisa que foi reutilizada pelo próprio Morrison e por várias outras pessoas. Não, e tem muita coisa que você interpreta de uma maneira diferente hoje. Exato. e Também, torna ela porque melhor. a gente leu isso moleque, né? A gente não deve ter pego 80% do que a gente tá falando aqui. Carlos, a edição da Panini que você tem é a primeira que a Panini publicou. De que ano ela é? Exato, 2003. 2003. Foi a primeira vez que eu li Asilo Arkham. Eu já tinha lido a da Abril antes. Que eu Teve li da um Abril, muita cara. coisa que eu não tinha entendido, cara. E com o tempo Não, eu fui lendo, mas... E talvez daqui a 10 anos a gente vai gravar a edição de 10 anos desse podcast e a gente vai descobrir mais 80 coisas. Daqui a 10 anos a gente Seria- chama o Grant Morrison vai participar com a gente. A gente vai ensinar português pra ele. Aí ele vai... Nossa, aí não, Seria não fala o Asilo nem Arkham. inglês direito, imagina em português. Né, aquele- A Karen Berger fala isso, né? No pós-fácil, que ela não entendia o que ele falava. Nossa, velho, Bom. impossível. Mano. É impossível. Mas Malditos vocês estão escoceses. vocês estão falando desse negócio de interpretações diferentes ao longo da vida. Seria Asilo Arkham o pequeno príncipe dos quadrinhos do Batman? Caralho, que xingamento, bicho. É, bicho, eu Porra, também né? achei. É que o Pequeno Príncipe tem essa parada que falam pra você ler durante a vida várias vezes. Aí você vai ver, né? Tipo, adolescente de 16 anos publicando frases de Asilo Arkham no Facebook, né? Relaxa, cozinho de ferro. Cara, Vai ser se só isso. Vai ser só essa no parte. braço. provavelmente se eu procurar meu fotolog aqui, deve ter frases do... Aliás, tem. A legenda, o título do meu fotolog Na era... verdade, sério, algo me diz fotolog que ele em- acabou de fazer uma autoanálise aqui, fingindo que era uma coisa global. Né? Não, fotolog era o sério fotolog no sério mundo. Era isso.
A primeira leitura disso daqui, a gente costuma ficar focando no quanto o Batman tá sendo zoado pelos vilões, né? Dá aquela loucura da arte. Você fala, nossa, que loucura, olha que cara maluco que ele desenha. Estão provocando o Batman. A gente acha que é maluco porque a gente não entendeu, né? O que causa a loucura é, nossa, negócio louco, não entendi nada. Agora a gente tem certeza que é maluco, mas a gente entende um pouco mais. Não tudo, mas um pouco mais. Mais alguma observação que vocês querem fazer sobre essa magnífica obra? Cara, se deixar, a gente fica aqui a noite inteira, né? Esse que é o mal. A noite toda, né, cara? Mas eu acho que vale a gente só concluir... Não, se bem que a gente meio que já concluiu, né? Do que acontece, do Batman conseguir se livrar, e eu acho... Tem uma simbologia aí, além do óbvio que acontece, que ele pega a moeda do Duas Caras de volta, né? Sim. E ele deixa o Duas Caras decidir se ele vai ser ou não devolvendo a moeda pra ele. E o Duas Caras decide da maneira que o Duas Caras sabe. Joga a moeda, se cair um lado, ele sai, se cair o outro, ele morre. E é assim que é decidido como ele vai sair, né? E é legal que depois dos personagens. Sim. No caso do Duas Caras, ele fecha um ciclo, que ele foi destruído e reconstruído na sua loucura mais controlada. Tanto que logo em seguida ele chega e ele fala, tipo, essas cartas não servem pra nada. Ele, tipo, logo depois ele já chega e já, tipo, chega pra lá nas cartas e fica lá com a moedinha. E inclusive, uma carta cai pra cima. Sabe qual carta que aparece? É a morte? É a lua? Porque a lua é uma carta muito difícil de interpretar e que ela tem a ver com vários aspectos. Durante a Idade Média, as pessoas tinham mais medo da carta da lua do que da carta da morte ou do diabo, porque ela representa a loucura doença mesmo. E aí, quando você vê a carta da lua chegando, ela também tem a ver com mudança de fase, ela também é um aspecto feminino emocional. Então você tem, de certa forma, a destruição pela torre, que, detalhe, a torre, alguns arcanos antes, no meio tem a estrela. Tem alguma estrela que aparece no caminho, até aqui? A estrela da moeda, talvez? Tem o símbolo do signo de peixes que aparece também. Mas realmente, tem o riscado da moeda, é praticamente uma estrela, né? Sim. Então você tem da torre, a estrela, e volta segue em frente na jornada pra lua. Então sair essa carta, tem essa representação que eu tô falando pra vocês de... Agora tudo voltou ao normal, tanto que na página seguinte tem um esboço a lápis da carta da lua, versão Dave McKean, pelo jeito. E tem um texto do Lewis Carroll. Que abre e fecha com o Lewis Carroll, né? Sim. E olha o detalhe, eu falei que era uma carta sobre maternidade, né? E não é a mão carinhosa de uma mãe que abre tuas cortinas e a voz doce de uma mãe que te chama a levantar. Então ele já traz de novo. E aí ele fala, levantar e aquecer na luz brilhante do sol, que é o próximo arcano, depois da lua. Os sonhos feios que te assustaram quando tudo era escuridão. E aí meio que é um encerramento, né? Porque chegou a lua, é meio que quando o sol começa a nascer, né? E aí os zumbis já não podem mais atacar os vampiros, então aquela noite infernal se encerra. Quando você entra no arcano 10, a Roda da Fortuna, o personagem entra numa espécie de abismo que é o lado negro da vida dele, né? Então ele enfrenta todos os desafios, aí vai o enforcado, a morte, o diabo, blá blá blá, torre, papapá. E quando chega na lua, é o momento em que começa a virar o jogo pros heróis na história, numa jornada do herói. Então é um momento de virada, e é aqui que a coisa vai sair desse mundo de caos que a gente entrou até agora. E você falou que a lua é loucura, vira a página e vê o que aparece na imagem do Coringa. É uma lua, uma foto da lua. E outra coisa que eles brincam muito durante... Muito não, né? Tem inserções pontuais. É a questão do 1º de abril. Sim. Da brincadeira, da mentira. Que o Batman acha que ele enfiou um lápis no olho de uma das meninas que trabalha na cozinha. Quando ele chega, o Coringa fala que era 1º de abril. A menina tá com os 2 olhos sãos. E tem outro momento que é o Amadeus falando sobre algo do 1º de abril também. Que eu acho que é a questão com o nome em francês, que parece 1º de abril. O Carlos chegou a falar mais cedo. E tem um momento muito legal que um pouco antes o Amadeus olha para a estátua de anjo que tem no Arca e fala do arcanjo que subjugou o antigo dragão e tudo mais, e esse anjo volta a aparecer, o São Miguel volta a aparecer quando o Batman tá lutando contra o Crocodilo, que tem uma fala que é do Amadeus, mas pode ser interpretada para do Batman também, que é difícil lutar com um demônio quando você não tem um deus e tal, é bem legal essa cena do Crocodilo. E a próxima carta depois do diabo, ela é a torre, viu? Então porque é o rompimento aqui com... vencer
ultrapassar o diabo não significa que você vai sair inteiro. É o São Miguel que tem a lança? É. Não, no São Miguel que é o caçador de demônios, né? Vamos dizer assim. Porque que a gente tem aqui no Brasil, a gente tem o São Jorge, né? Com o negócio mas ele é o mesmo? Ele é o mesmo? Ele é... Eu não sei se é o mesmo. Eu não sei. Mas o São Jorge usa armadura, né? Usa armadura e mata dragão. Porque eu sei que o São Jorge do Brasil, ele sofre muita influência também do Candomblé e da Umbanda, né? Da visão que a gente tem dele hoje. Não, na verdade, ele é uma versão da Umbanda para alguma divindade... alguma divindade afro. Agora tem que ver se ele não tem uma relação também com São Miguel, sabe? Tem umas maluquices assim, umas mistureba que a gente vai ver. Às vezes tem cânones diferentes, né? São Miguel era o arcanjo, né? São Jorge era um santo. Miguel, de fato, era um arcanjo. E a estátua tem asas, então eu acho que é Miguel. É verdade, você tá certo. Não, é São Miguel. E outro, americano já usa muito Miguel. Se a gente lê Hellboy, o Frankenstein da DC, Miguel tá ali. O Frankenstein carrega a espada de São Miguel, por exemplo. Verdade. Não, todas as imagens que eu tô achando aqui de São Miguel é ele com uma espada, no caso, mas indo matar um demônio, alguma coisa. É isso, é sempre isso. Tem até no livro do Mutarelli. Então acho que é só uma coisa parecida entre os dois. Mas pra gente manter esse ar aqui de trazer conhecimento aos nossos ouvintes, em hebraico, Miguel significa aquele que é similar a Deus. Olha só. Tem toda a questão em Apocalipse, capítulo 12, versículos de 7 a 9, Miguel lidera o exército de Deus contra as forças de Satã e seus anjos e os derrota durante a guerra no céu. Por isso que o crocodilo é o diabo, quando eu falei pra vocês, o tarô. Sim, e aí tem essa parada do dragão, dele enfrentar o diabo, e quando o Batman cai na espada na estátua de São Miguel, ele pega a lança da estátua e enfia no crocodilo. Que também perfura ele. Perfura ele também, os dois se perfuram. Sim, sim. Tanto que ela quebra no meio depois. Cara, eu acho que esse aqui é o programa mais sobrenatural que a gente gravou. Mas eu não falei que é ele enfrentar o lado negro dele, porque no Arkham ele vai reencontrar o morcego como um aspecto negativo. Do lado de fora eles sempre apresentam isso como um aspecto positivo. No Arkham ele vai encontrar o aspecto negativo. E ele encontra o crocodilo como se fosse uma materialização disso, enfrenta isso, vence, se machuca da mesma maneira, porque quando você vence a si mesmo você se machuca, certo? E aí quebra porque ele consegue romper com isso e manter a integridade dele de antes. Fecha o ciclo. Muito bom, muito bom. Antes de encerrar, vamos falar das edições que foram publicadas no Brasil dessa história. Porque essa história foi publicada primeiro pela editora Abril, em 90, ou seja, pouco depois de ter saído dos Estados Unidos, né? Saiu em 89 lá fora. Um ano depois, pelo menos, né? E depois ficou um tempão, você sair até Abril, assumir a editora, saiu em 2003. Saiu só 13 anos depois. Até porque na época não existia esse negócio que tem hoje de republicar clássico o tempo todo, né? Na verdade isso eu acho que é uma coisa positiva, que não era feito porque as coisas eram... Bom, eu prefiro não entrar em detalhes, mas acreditem, a galera achava que o número de leitores era aquele da tiragem e que ninguém mais iria ler. E era bonito porque você achava no sebo barato. E também não acreditava que se renovavam os leitores. É muito bizarro, mas era assim. É muito raro eles republicarem. Acho que o único caso que eu lembro de republicação que foi rápida foi Espada de Azrael, mas foi porque, tipo, depois teve a queda do morcego e acho que acharam importante republicar a história que contava a origem do personagem principal do que estava acontecendo. Mas é muito raro, pouca coisa. Crise Infinitas Terras foi republicado algumas vezes também em formatinho. E pela Abril, o título era Asilo Arkham, uma séria casa num sério mundo. Eles colocavam num. E todas as edições da Panini é em um sério mundo. Acho que é a única diferença de título que eles fizeram. E aí a Panini fez uma edição em 2003, que é a que eu tenho na mão, inclusive, que é a que eu usei aqui de guia para gravação. Depois eles republicaram em
2013, 10 anos depois, tá? A gente tá percebendo um certo padrão aí. Edição definitiva. A edição definitiva, e depois em 2016 a segunda edição da edição definitiva, que é de 2013, foi muito criticada, inclusive... Ela pode ser chamada de edição que definitivamente não dá pra ler as partes em vermelho. Exatamente. Eles mudaram a fonte, não sei porquê, porque a edição anterior já tinha alguns problemas com esse vermelho, que eu acho que até a edição americana tem, mas E criou um efeito que parece um erro de registro, né? Só que não é, né? Então, é meio esquisito. E eles mudaram umas fontes que são todas malucas. Eu vou colocar nos links do post aí o review que o pessoal do Universo HQ fez na época, que vale a pena dar uma olhada, porque acho que é um registro histórico de cagada editorial mesmo. Eu não entendo por que passou assim. Ainda que eles já tinham uma edição antiga que não tinha esse problema. Eu tô mandando pra vocês aqui no chat também. Mas, normalmente é porque se perdeu os arquivos e teve que refazer do zero. Nossa, fizeram... Alguém pegou os arquivos e as fontes não estavam mais lá, e aí não tinha mais link. Não tinha mais link pras fontes e decidiu trocar todas. Mas aí precisa fazer com a bunda também, né? Então, é esquisito porque a edição definitiva, teoricamente, deveria ter um trabalho mais cuidado, né? É estranho. Eu não sei se é segunda. Meus amigos, se vocês vissem a cozinha de uma editora, vocês não comeriam lá. Não, a gente não podemos saber como as salsichas são feitas, né? Basicamente é isso. Mas eu não sei como que a edição de 2016 foi, acho que é a que o Roberto tem que ter o logo novo da DC. Sim, é que eu e o Bud estamos. Ela tá bem mais fácil de ler, eu acho que deram uma melhorada, assim. Pelo que eu tô vendo até nos comentários do próprio review que tem lá no Universo HQ, eles falam que a edição seguinte foi melhorada. Mas... Realmente não tive dificuldade em nenhum momento, porque... eu mandei, a gente, antes de começar a gravar, mandou foto da mesma página, eu mandei agora no grupo, se o Carlos puder colocar até as 3, acho que vai ser interessante, acho legal. Pra fazer essa comparação. Eu mandei a dessa edição aí, a mesma página. Ela é bem melhor. Sim. E é foda porque você lançar um material desse, que não é barato, eu não sei o preço de capa. Eu peguei em promoção, não sei quanto tava. Acho que é R$60, 60 ou R$68, um negócio assim. E aí você lançar isso com erros, cara, o nome edição definitiva tem que ter um esmero maior, né, na hora de finalizar, na hora de lançar, até porque não é um material, uma saga que tá saindo, que todo mundo quer ler, é um material que já tem há mais de 20 anos, você não precisa ter essa pressa pra lançar, né. E é uma obra que o grande lance dele é a forma como ela é contada, a narrativa dela. Se você simplifica isso a ponto da letra ser uma fonte comunzinha, tudo retinho... Você estraga muito da história. Você tá matando a obra. Não, você tá adulterando a obra, né? O letramento é parte do quadrinho, né? Sim, então, exato. Principalmente para essa geração que a gente tá falando aqui, que são pré e vértigo, né? Pré-vértigo e vértigo. Que aí você tem letramamentos inovadores, por exemplo, nessa época você já tinha o Sandman com um balão preto, personagens falando com outras fontes, a Lilia Mitsunaga trabalhando pra caramba aqui no Brasil fazendo essas fontes loucas. Então... A Lilia Mitsunaga é foda, cara. Então, provavelmente, a edição da Abril, se você der... Alguém tá com a edição da Abril? É da Lilia Mitsunaga? Eu tenho ela, mas eu não tô achando, cara. Tô puto com tudo isso. Tudo bem. Provavelmente é. É porque esse tipo de letras costuma ir pra mão dela porque ela faz a mão, né? Lilia Mitsunaga. Tá aqui. Lilia Mitsunaga. Mano, quem manja faz ao vivo. Então a Lilia Mitsunaga costuma fazer esse tipo de letras, inclusive até hoje. Quando alguma coisa mais rebuscada, chamam ela pra fazer, porque ela faz a mão. E ela consegue reproduzir as fontes gringas. Sim. Mas do jeito que tá, usando fonte digital de um jeito não criativo, ferrou, né? A última edição da DC que saiu pela Abril tem uma dedicatória a Lilia Mitsunaga. Que infelizmente é a última parte de Cavaleiro das Trevas 3, né? Mas tem uma dedicatória porque ela fez o letramento do Cavaleiro das Trevas 1 na época inteiramente à mão. E aí, além dessas edições da Panini e da Abril, teve uma outra edição que eu nunca peguei na mão e eu tenho um pouco de medo de pegar, que é a da Eagle Moss. Porque juntou duas histórias que não tem nada a ver, tipo, tem a ver que tem o Coringa, que é O Homem que Ri. Nossa, é boa, mas não tem nada a ver, né? Tem nada a ver. O cara vai do céu ao inferno. Nossa. E pra outra. O cara, tipo, fala, uau. Provavelmente o Asilo Arkham vem primeiro, né? Pro cara falar, uau, olha como isso é lindo. Não, tá O Homem que Ri e Asilo Arkham. E a capa que eles usam é a capa do Homem que Ri. Nossa, pra não vender mesmo. Por isso que eu não sabia que saiu. Nossa. É bem bizarro, cara. Mas provavelmente foram usados os arquivos da Panini, galera. E faz as edições. E tem mais uma história. Tem mais uma história no final aqui, que é o Asilo Sinistro, do Len Wein. Eagle Moss tem essa parada de colocar a história da Era de Ouro e da Era de Prata. Isso. Essa é a loucura do Len Wein, a parte
de design da Eagle Moss é um bom editor, cara. Sério? É sério. Tanto que você vai ver Caçadores tem dados precisos sobre o militarismo que você não vai ver nas edições anteriores. Mas é todo o mesmo editor que fez? Todas da Eagle Moss? Sim. Não sei se... Eu não tô falando da parte gráfica, certo? Que eu também acho horrenda. E a parte da escolha de material também não gosto, mas... Na verdade, o primeiro da Eagle Moss que eu peguei foi o da Liga da Justiça no 1, que nunca tinha saído direito no Brasil, só em formatinha. E tá tão porco, cara. Tá tão porco. Esse é um dos que eu vejo o pessoal mais reclamar mesmo. Cara, não, eu lembro que logo que saiu... Da Eagle Moss nisso. Eu lembro que logo que saiu, foi um dia que eu tava lá na HQC e a gente entrevistou o Sidão, e ele tinha acabado de comprar, tava lendo essa da Liga no 1, ele tava mostrando a quantidade de coisa cagada que tinha na edição. Nossa. Não, aparece balão em branco, balão trocado, os créditos da história, aparece tudo trocado, letra em cima de outra letra, parece que ninguém revisou, sabe? Sabe o que parece isso? Que mandaram pra gráfico um arquivo antigo. Normalmente quando é esse tipo de quantidade de erro assim... Possível, foi pra bem provável. Eu conheço histórias de a Panini ter feito isso já no passado, por exemplo. Não é tão incomum não, viu? Eu já mandei cartão de visita com arquivo antigo sem querer, me fudi. Esse ritmo alucinado de pouca gente trabalhando em muito título deve acontecer com frequência mesmo. E às vezes mandou pra aprovação e o cara aprovou e pegou o arquivo errado e mandou sem ver. Perfeito, muita chance disso acontecer, viu? Bem possível. E falando das edições, né, que a gente tá na questão das diferenças, acho que a diferença mais visível, obviamente, é a diferença de capas. Sim. A capa da Abril é a do morcego, né, o morcego animal mesmo. Sim. A da edição capa cartonada, que é a que tá com o Carlos, é o Batman, que é a contracapa da edição de luxo. Então, mais uma observação. A contracapa da edição da Panini é a capa da edição da Abril. É uma tradição, então? Da cartonada, né? De vamos manter. Então, da cartonada dessa que você edição, tem. Aí essa vai ser a contracapa. Eles ficam trocando a capa e contracapa. Eu acho a capa da edição definitiva a melhor, cara. Eu acho tão fantástico. É foda essa capa, cara. É foda. E tem uma questão também de símbolos, né? Símbolos meio não identificáveis. Tem um relógio, né? A boca do Coringa ali perto do Batman entrando. Algumas coisas feitas com compasso, assim, que tem esse efeito de caos, bem legal. E além de tudo, lembra o pôster do Exorcista. É verdade. Lembra um pouco, é verdade. Boa. É bem foda essa capa, bem foda. E em segundo lugar, eu acho que a capa original do morcego, né? Eu acho que a capa mais feinha é da capa cartonada da Panini. É porque ela é mais simples, né? É bonita que a arte do Dave McKean, mas ela é muito simples, né? É simples, é o Batman, pronto. Também acho. Mas eu entendo escolher essa sobre o morcego, porque você colocar o Batman na capa é muito mais vendável, né? Ah, com certeza. Sim, e considerando que era a segunda vez que era publicado no Brasil, pra dar uma diferenciada, né? Sim. Vamos então pro jabás da galera, começando agradecendo o nosso convidado, Rafael Fernandes, que trouxe uma visão totalmente nova pra obra aqui e acrescentou pra cacete com toda essa parada de misticismo e de simbologia de tarô aqui pro podcast. Valeu, Rafael. Pô, eu que agradeço. Finalmente participar de um programa que eu não preciso ler uma saga de 10 anos e nem um bagulho tipo Predador versus Alien versus Droop. E poder falar de um negócio que realmente é legal, de a gente destrinchar aqui. Foi uma experiência bacana pra mim, porque eu vi coisas que eu não tinha visto quando eu fiz a leitura pro Fãs Tarô, que eu nunca tinha visto, na verdade, e acho que a gente teve essa experiência conjunta, em que a gente trocou, parece que a gente fez um exorcismo nesse gibi, né? A gente foi em todas as camadas e... Cada um com a sua visão. Nossa, foi muito legal. Sinceramente, foi uma das melhores experiências que eu tive com podcast e quadrinhos, sem exagero. E aí, queria falar um pouquinho também do meu trabalho, né? Eu sou editor e roteirista de quadrinhos e trabalho especialmente com a editora Draco, da qual sou sócio, sou o boss da parte de HQ. A gente publica apenas quadrinhos novos e originais, né? Então, a gente publica terror, fantasia, ficção científica, quadrinhos de gênero em geral, né? Então, por exemplo, policial e tal. E dentre tudo isso,
e também trabalha com literatura, mas dentro desse universo dos quadrinhos a gente foi muito bem sucedido com uma trilogia de horror, né? Começa com O Rei Amarelo em quadrinhos, depois O Despertar de Cthulhu, e se encerrou no final do ano passado com Demônios da Goetia, que eu acho que quem gosta aí de histórias na vibe de Asilo Arca, que não vai chegar aos pés disso, claro, mas estou dizendo desse sofrimento que a gente teve aqui, mas que influenciada por esse tipo de história, por esse tipo de narrativa, a gente fez lá um projeto, inclusive, o Demônios da Goetia envolve toda a questão de magia Goetia e tal, Aleister Crowley. Então, se você curte esse material, vai ser interessante você conhecer o nosso trabalho. E por fim, tem também o Fãs Tarô, que foi citado aqui, que é uma espécie de projeto maluco no Instagram, em que eu faço aí as leituras de tarô misturando com cultura pop. E aí, às vezes, eu pego umas obras assim pra dar uma... Infelizmente, o espaço de texto do Instagram é muito pequeno, então dá pra só uma pincelada. Então é isso, muito obrigado, galera, foi demais. Porra, valeu, Rafael. Valeu mesmo. Foi bem foda. Roberto? Cara, eu vou concordar com o Rafael, acho que foi um podcast que eu mais gostei de gravar, justamente por ser uma obra tão densa, cada um dando a sua interpretação, e a gente, como eu falei, em certos momentos teve coisas que o Rafael falou que eu não tinha me tocado, e aí uma página passa a ter outro sentido. Teve cenas em que o Carlos colocou a visão dele, cada um botando a maneira que interpretou, e eu acho que depois desse podcast a gente vai reler isso, cada um de uma maneira completamente diferente. Acho que esse foi o melhor ponto de gravar esse podcast, assim. E se você gostou de me ouvir falando besteira aqui, também pode ouvir lá no youtube.com/A Hora Suave, que a gente fala de quadrinho, série, videogame, tudo da cultura pop em geral, nem sempre de maneira tão elaborada como a gente tá falando aqui, às vezes sim, mas se você quiser, curta lá, é a casa em vídeo da Hora Suave, do Mundo Comics, do nosso amigo Vicente, e também aqui do Mansão Wayne. Obrigado por mais uma vez ter gravado com vocês. Valeu, Roberto. Vamos lá, então agora, Bud, suas considerações e jabás? Eu tô surpreso que a gente conseguiu gravar isso sem usar a quantidade de drogas que o Grant Morrison costuma usar. Fala por você. É uma observação importante. Esse quadrinho foi escrito antes do Grant Morrison começar a usar drogas. Sim, se você ler o Super Deuses, lá ele fala. Você vê que foi a virada na vida dele, que ele fala que recebeu o cheque de direitos autorais do Asilo Arca, ele fala, nunca vi tantos zeros juntos. Aí que ele começou a se perder na vida. Foi isso mesmo. Mas vamos voltando ao jabás, para quem quer ler mais ou assistir mais vídeos também que tem lá na Hora Suave, o canal que a gente coloca tudo dos 3 sites, mas se quiser ler, visita o mundocomics.com.br, no Facebook é /site Mundo Comics e no Instagram _Mundo Comics, e eu também tô todos os meses na revista Mundo de Super-Heróis lá da Editora Europa. E você que está ouvindo o nosso podcast no dia que saiu, nessa semana vai ter o FIC lá em Belo Horizonte e a gente vai estar por lá, se tudo der certo, conversando com o grande Dave McKean, ilustrador do Asilo Arca. Ilustrador é um termo muito simples, né, pro que ele fez aqui. Mas o cara... Um verdadeiro artista. É um coautor, cara. Coautor, o cara que cuidou de toda a parte visual do quadrinho do Asilo Arca. Então... se Deus quiser, daqui a uns dias vai ter um vídeo lá na Hora Suave da gente conversando com o Dave McKean. Então, torçam por nós. Mas quem for para Belo Horizonte, se encontrar a gente, vai lá, passa para dar um abraço, cumprimenta a gente gosta de ouvir, de conversar com a galera que ouve nosso podcast nos eventos. E eu vou estar no stand da Dragon. Paga uma cerveja pra gente. O Rafael vai estar lá, a gente vai estar todo mundo junto lá tomando cerveja. Detalhe, eu vou estar no mesmo hotel que o Dave McKean. Talvez eu tome café da manhã com ele, como tomei com o Howard Shake. Porra. Aí é foda, hein? Então é isso aí. Se vocês verem o Rafael Fernandes, sigam ele até o hotel. Talvez vocês encontrem o Dave McKean. Sigam ele sinistramente das sombras pra ele ficar com medo. E é isso. E André, quem quiser achar o Mansão Wayne nas redes sociais, procura onde? Vocês podem acessar facebook.com/Mansão Wayne Podcast, com posts diários com coisas do Batman. Também no nosso Twitter, que é o @mansão_Wayne. Conversa com a gente lá, que a gente está sempre respondendo. E se você é ligado nas fotinhos, vai no Instagram, o @mansãowayne.com.br, também com bastante post, bastante coisa legal e bastante interação. E o Carlos passeando com o cachorro sempre. E... sempre no Stories. quando corta o vídeo é porque o cachorro fez cocô, eu tive que recolher e depois eu continuo.
Aí, ó, você já sabe por quê. E também, se vocês quiserem mais conteúdo legal sobre Batman, vocês podem acessar o quê, Carlos? Vocês podem acessar o mansãon.com.br, que é o quartel-general do Mansão N, é onde fica todo o nosso conteúdo, nosso podcast, todos os vídeos que a gente faz, todas as colunas, inclusive vou até indicar uma que tá saindo agora na época da gravação do podcast, mas vai estar aí no arquivo do site, que é uma coluna escrita pelo meu amigo Paulo Secconi, que é tradutor de quadrinhos. Ele traduziu muita coisa do Batman e ele fez um texto pra gente falando um pouco sobre essa experiência, de como é traduzir as diferentes vozes que os autores dão pro Batman e como adaptar isso pro português sem soar estranho, sem soar destoante. Então ficou bem interessante e recomendo a leitura dessa coluna. E pra quem quer continuar ouvindo a gente aqui no podcast, quinta-feira sim, quinta-feira não, sai um podcast, exceto algumas exceções que a gente faz, às vezes tem programa duplo, que a gente faz 2 semanas seguidas e tudo, mas fica de olho que daqui a 2 semanas vai sair mais um podcast Mansão N. Fica de olho no feed, fica de olho no site e nos vemos lá. Um abraço.